FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Alô, alô Campinas, alô Brasil, 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Vamos até às 7:30 da noite com muito esporte, informação e opinião. E claro, evidentemente, com a participação dos nossos ouvintes que ajudam a fazer a programação aqui da Rádio Bandeirantes. O ouvinte tem prioridade. Hoje no Fala Galera, a partir de agora já está disponível para você participar, 971021493. É o seguinte, olha, para os bugrinos, sem citar nome de treinador, mas sim o perfil, qual é o perfil ideal para assumir o comando técnico do Guarani? Guarani ainda não tem treinador, não tem nenhum nome definido, não terá até o jogo contra o Tombense e talvez na segunda-feira um nome será anunciado, mas até lá vamos especulando aqui. Hoje surgiu um novo nome, o de Pintado. Pintado, que foi demitido lá no Cuiabá, já trabalhou no Guarani e, portanto, surge mais um nome. E aí, sem citar nomes, qual é o perfil ideal para assumir o comando técnico do Guarani? E para os pontepretanos, Ponte Preta antecipou a renovação do contrato do lateral esquerdo Jean Carlos. Ele teve boa atuação no derby, o Jean Carlos assumiu a lateral esquerda no lugar do Arthur, que segue no departamento médico. E você concorda com a ampliação do contrato do Jean Carlos até 2025? Então mande para cá, portanto, a pergunta para os pontepretanos é se você concorda com a ampliação do contrato, o contrato já renovado agora até 2025. 97102 1493. Mande para cá, sua participação é legal demais. Mensagens de texto, um texto curto, e mensagens de áudio até 40, 50 segundinhos para você dissertar a respeito do tema proposto ou então qualquer outro tema que você queira aqui comentar conosco. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde a você, um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. É uma sexta-feira de bastante incerteza pelos lados do Guarani, duas grandes incertezas. Primeiro, o time que vai jogar contra, no sábado, o Tombense. O Guarani tem muitos desfalques, muitos problemas. E o outro, né, que está palpitando, aliás, é tema de qualquer roda, quando se fala no futebol de Campinas, é o seguinte: quem vai comandar o Guarani? Vai continuar o professor Benhur ou virá um técnico mais experiente? A grande verdade é a seguinte: se sou eu o presidente do Guarani ou membro do CA, eu contrato um cara pronto, experiente e linha dura também, porque vejam o que aconteceu recentemente com esse mesmo grupo, sem falar quem tem razão, tá? Eu nem tenho dados para dizer se o grupo tinha razão em ficar bravo com o Daniel ou se o Daniel tinha justificativa para ser tão duro com o grupo de jogadores atual do Guarani. Enfim,
De qualquer maneira, vamos aguardar os próximos passos. Pintado é bom nome, sem ter a pretensão de indicar. E sobre a renovação do Giancarlo, uma boa. Acho bom jogador, espero que ele vá evoluindo, tenha humildade e entenda o momento dele e da Ponte. O dele é estar apenas no início da carreira, mas sem dúvida, tudo indica que ele terá um belo futuro pela frente, Batista. Olha, é o seguinte, ontem fizemos aqui a entrega de 5 pares de ingressos para os nossos ouvintes, torcedores da Ponte Preta, que vão assistir de graça o jogo da Macaca amanhã, 7h, estádio Moisés Tucarelli contra o Novo Horizontino. Gustavo Henrique Donegar, o acompanhante dele é o Claudinei Antônio Donegar, Leandro Degresse, acompanhante dele José Carlos Degresse, Marcelo Bárbaro Dantas Júnior e a acompanhante a Letícia Moreira Silva, Diogo Fernando Colantônio Cocato e o acompanhante dele Felipe Colantônio Toroli, Luiz Gustavo Gomes Augusto e a acompanhante Stephanie Souza Pinto. Portanto, 10 ingressos. E eu até acabei me esquecendo de falar ontem, né? Mas todo mundo já sabe também, é necessário para entrar no estádio, é necessário ter aí a carteira vacinal completa, não é? Essa é uma exigência que os times estão tendo com relação aos torcedores. Então, tem que apresentar, além do documento lá, o RG, o CPF, aliás, para a retirada dos ingressos. Os ingressos serão retirados na loja da Ponte Preta, a loja 1900, que fica olhando de frente ao portão principal do Majestoso, lado esquerdo. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 5h30. O jogo está marcado para 7h, mas há necessidade da comprovação do esquema vacinal completo. Tá bom, gente? Não falei ontem, mas estou lembrando hoje a todos aqueles que ganharam os ingressos e vão comparecer no jogo a necessidade da comprovação do esquema vacinal, tá bom? Ouvinte participando aqui conosco, mandando mensagens. Muito obrigado, hein? O programa nem começou direito e já tem um número absurdo aqui de mensagens. Boa tarde, CB. Uma curiosidade. É o Fernando Fernandes, Jardim Pacaembu, Campinas. Está perguntando aqui sobre o Júlio Nascimento, está escrevendo no portal carlosbatista.com.br e também está na Rede Família de Televisão. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, amigos. Nos últimos 2 dias estou com dificuldade para encontrar o programa de vocês no YouTube. E quando recebo a notificação, o programa já acabou. Espero que a informação ajude vocês a identificar se o problema é no YouTube, na programação ou no meu aparelho. Abraços. Cadê o Gil Kleber, hein? Cadê o Gil Kleber? Vamos tirar essa dúvida. Ô Gil, chega aí num dos microfones aqui, ó, na nossa nave, para dar informação. O ouvinte está fazendo um questionamento aqui, ó. Gil Kleber é que coordena a equipe técnica aqui da Rádio Bandeirantes. Claro que se não tiver no alcance dele, tem que encaminhar para a engenharia. Gil Kleber, tudo bem, Gil? O Batista tá bem. O que vem aí? Então, assim, é bucha. Quando chama assim, é bucha. É igual... Buchas ao vivo. Mano. Exatamente. É igual quando o Rodrigo Neves... pede para ir na sala dele. Boa coisa nunca é, entendeu? Não? Batista, aqui. É sempre bucha. Tá dizendo aqui o ouvinte, ó, ele tá dizendo que ele não tá recebendo lá a imagem da Rádio Bandeirantes no YouTube. E aí, quando ele recebe a notificação, ou seja, quando entra com a live, quem é seguidor recebe uma notificação que a live entrou no ar, certo? Certo. E ele está dizendo aqui que quando ele recebe essa notificação, o programa já terminou. O que é que está acontecendo? Olha, pode tá acontecendo o seguinte. Quando você vai se inscrever, inclusive, quem está chegando aí no YouTube agora, pode se inscrever. Quando a pessoa se inscreve,
do lado tem o sininho. Nesse sininho tá lá, ativar notificações, e às vezes, mesmo ativando a notificação, aí é algoritmo do YouTube que entrega mais, que não entrega, então fica complicado poder explicar o algoritmo do YouTube. Então, por favor, pega o celular dele aqui, dá uma ligada para ele, tenta dar uma orientada lá, né, para ver o que está acontecendo, beleza, Gil? Farei isso. Muito obrigado, viu? E se inscreve aí. É isso aí, inscreva-se no canal da Rádio Bandeirantes, ative o sininho para receber a notificação e também dá um like para nós lá, é Rádio Bandeirantes Campinas, tá? Entre no YouTube, é só colocar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mensagem de ouvinte no ar. Amigos da Band, Wesley Neves do Parque São Quirino. Eu mandei um áudio, acho que mandei sem falar realmente o que eu queria dizer. Mas vai aí. Sócio torcedor do Guarani, veste o nariz de palhaço. Nós somos palhaços. Como que nós vamos assistir o jogo na Amazônia? Mandaram a gente, a quem quiser assistir, nós vamos dar um ingresso VIP. Mandaram para mim agora, acabou de chegar no meu e-mail. Como é que eu vou assistir o jogo na Amazônia? R$3.000 de passagem, mais alimentação, mais hospedagem. É brincadeira, esses caras estão de brincadeira comigo, cara. Como é que eu posso fazer isso? Vou deixar minha família passar fome por causa disso? Ah, não. Sou sócio torcedor até esse mês. Mês que vem não serei mais. Não faça isso, né? Não faça isso. Claro que isso aí foi por causa da reforma do gramado e acabou inviabilizando a realização desse jogo em Campinas. Mas não deixe de ser sócio, não. Isso aí é importante, é muito importante para os clubes e é apenas esse jogo, né? Os demais, o próximo dia 2 do mês que vem já será no Estádio Brinco de Ouro. Então não faça isso, não deixe de ser sócio do clube do seu coração. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Prazer muito grande estar aqui novamente nesse potente, poderoso e influente microfone de mais de 80 anos da Bandeirantes Campinas. Olha, essa questão aí que o torcedor já tá chiando, nariz de palhaço, que eu não pago mais e tal, o Guarani poderia evitar tudo isso, né? Então a CBF, não pode, vai caracterizar a inversão de mando porque é em outro estado, porque lá a torcida do Vasco vai ser marcantemente maior, não autorizo. Aí conversa de novo. Então, eu percebo assim, né, claramente que tudo bem, tem que plantar lá semente de grama de inverno, tudo isso daí eu não vou entrar. Já deu polêmica aqui, eu não sou engenheiro agrônomo e nem sou especialista em grama, não é minha praia. Gosto de picanha, queijo coalho, essas coisas aí, entendeu? Gosto de uma linguicinha no ponto, bem passadinha, de repente uma fraldinha na mostarda. Gosto de grama, não é comigo não. Vai lá na Mites Beef, lá tem. Oi, Batista. Você disse que gosta de picanha, numa fraldinha. Vai lá na Mites Beef, lá na Mites Beef tem tudo isso aí. Sou cliente da casa. Eu sou cliente lá e sou sempre muito bem atendido. Aliás, todo mundo deveria comprar a sua carne, os seus pertences todos, para o seu churrasco, para o seu dia a dia. Lá na Mites Beef, é uma maravilha, uma maravilha. E eu sou cliente da casa. Mas estava dizendo que como grama não é o meu negócio, eu não vou entrar nessa seara aí, né? Grama é para cavalo, pô, esse negócio aí. Ou para engenheiro agrônomo, para especialista em gramado, né? Eu não sou nenhuma dessas três coisas aí. Então, eu percebo que a CBF negou, e aí desistiu, mas daí insistiu, que tá todo mundo fissurado para jogar em Manaus, tá? Tá todo mundo fissurado. O Vasco tá fissurado para jogar em Manaus, porque ele vai ser beneficiado tecnicamente, porque ele teoricamente vai ter menos, teoricamente, tá? Às vezes o Guarani vai lá, faz 5-0 no Vasco. Tomara que isso aconteça. Mas em tese não é assim. O Vasco inverte um mando, sim senhor. Vai estar com a torcida toda a favor dele. E o Guarani, sabendo disso, também está fazendo e fez um esforço descomunal
para jogar em Manaus porque tem semente nova de grama no Brinco, com tanto estádio aqui no entorno. Então, para mim, tá tudo explicado. Não tem mais nem que ouvir ninguém. Qualquer outra justificativa, fora essa que eu vou dizer agora aqui, eu nem perco tempo para tentar entender ou interpretar. Nem tempo eu vou perder. O negócio é grana. Pronto, fim de papo. Fim de papo. Vai jogar com o Vasco em Bragança Paulista, em Itu, em Limeira, onde mais? Em Santos, Araraquara. Porque a despesa é alta para ir Araraquara, hotel, o ônibus. Pô, pera aí, pô. Então, para mim, tá claro, cristalino como a luz do sol. O interesse é financeiro e eu respeito. Eu não estou criticando, não. É só que tem que vir falar para esse torcedor que ligou aí agora, pé da vida, dizer, cara, o Guarani tá precisando de grana. O Guarani precisa fechar aí as suas contas. E vai entrar uma grana legal, vai ajudar, vai dar um gás aí. Então é uma oportunidade. Pô, só isso que precisa ser falado. Estamos vendo o lado do clube e vamos compensar o sócio-torcedor de alguma maneira. Ponto final, acabou. Acabou. É só passar com essa clareza para a torcida que ninguém mais vai chiar. Agora, para esse colega de vocês aqui experimentado, com tantos anos de janela, não só nesse segmento aqui do jornalismo esportivo, mas também em outras atividades dentro do mundo corporativo, para mim tá muito claro. Qualquer outra justificativa, viagem daqui lá 4 horas, tá? De voo, fora traslado interno, até hotel, depois até a arena, aqui dentro de Campinas até o aeroporto. Não sabemos se sai de Viracopos ou tem que ir com essa moçada lá em Guarulhos. Então vê o tamanho do desgaste físico. Mas tá todo mundo fissurado para jogar no dia 19 lá em Manaus. Fizeram um esforço descomunal e conseguiram. Agora conta a história direitinho pro torcedor que o interesse é financeiro e não tem nada a ver com semente de grama. Aliás, tem a ver. Mas aí poderia ser contornado de outra maneira, facilitando. Torcedor para ir em Bragança ou em Itu ou em Limeira é uma coisa, o sócio-torcedor. Para ir em Manaus, dá licença, né? É isso aí. É só dizer isso pro torcedor. E eu não estou tecendo nenhuma crítica, não. De repente entra 1 milhãozinho, eu não sei quais são os números. Mas entra 1 milhãozinho limpinho aí nos cofres do Guarani, quebra um galho, não quebra nem um galho, devasta uma floresta. E tudo bem, pô. Cada um sabe onde o calo aperta e a direção tem que sim, sempre, não é? Estar voltada e defender os interesses do clube. E ela é que sabe como é que fecha a conta. Ponto. É só dizer isso pro torcedor e bola pra frente. A Bandeirantes vai transmitir se Deus quiser e se Deus quiser com uma grande vitória do Guarani, mesmo lá próximo da selva amazônica. E daqui a pouco nós teremos aqui palavras importantes, sonoras. Nós vamos ouvir aqui o Lucas Ramon, vai falar sobre a expectativa por estrear como titular no lugar do Diogo Matheus. Diogo Matheus tomou o 3º cartão no derby, vai cumprir suspensão contra o Tombense. Quem vai jogar no lugar dele é o Lucas Ramon. E pelo lado da Ponte Preta, Kaique França, melhor jogador da Ponte Preta no derby 203, fala sobre a expectativa para o jogo de amanhã, partida marcada para 7 da noite, estádio Moisés Lucarelli contra o Novo Horizontino, aqui na Bandeirantes. Leandro Bolles vai dar o recado e vai transmitir para você. E daqui a pouco teremos também o Na Lata. Agora tem ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, equipe. Aqui é o Alain Oliveira, do Jardim Uruguai, Campinas, Monte Pretano. Batista, vocês já sabem alguma coisa sobre essa liga que eles estão querendo criar e que a Ponte se aderiu também? Que assinou lá na adesão dessa liga nova aí, a Libra? Vocês têm alguma informação mais concreta sobre do que se vai se tratar essa liga? Se é só a organização do futebol, se é divisão de cotas, se é tipo uma Liga dos 13, do Clube dos 13, antigo lá. Um abraço a todos aí. A gente está precisando de
dar um rumo para esses clubes de Campinas aí. Abraço. Abraço, muito obrigado. Hoje tinha uma reunião marcada no Rio de Janeiro, na CBF, a reunião foi cancelada. Divergências, especialmente nisso aí que você falou, né? A divisão de cotas. Há uma dificuldade imensa. Os grandes clubes querem abocanhar a maior fatia do negócio e deixar migalhas para os médios e os pequenos. Aí não tem campeonato. É um problema muito sério. Eu estava ouvindo aqui na Bandeirantes uma entrevista com o Rueda, presidente do Santos, e ele estava dissertando a respeito desse assunto. Aliás, foi ele primeiro quem disse que a liga estava criada. Só com 8 assinaturas, agora são 9. O Vasco também aderiu. E aí até foi feita uma pergunta para ele, mas e se na reunião a coisa não funcionar e os demais clubes não assinarem? No caso aqui de Campinas, a Ponte assinou e o Guarani não assinou. Eu até perguntei para o presidente Ricardo Moisés, por telefone, se ele ia assinar, e ele disse, olha, isso aí está sendo debatido, né, no CA, Conselho de Administração, e ainda estamos vendo o que é que vai acontecer. Nós vamos aguardar um pouco para assinar. O Guarani vê com bons olhos a formação da liga, mas tem essa questão aí da distribuição do dinheiro. Então, não funciona assim, né? Ou monta-se um esquema baseado numa liga, por exemplo, a Liga da Inglaterra é a maior liga do mundo. É a liga que dá um resultado financeiro extraordinário. Ou pega um modelo e aplica-se esse modelo, ou cria um modelo, mas sem ser leonino esse modelo, né? Tudo bem, Flamengo, Corinthians, os grandes times, claro, eles têm a maior audiência nas transmissões, eles levam mais público no estádio, tudo bem, ninguém discute isso daí. Mas também é necessário olhar para aqueles que permitem a realização do campeonato, porque senão vai fazer um campeonato só com 9 que assinaram. Não tem como você montar um campeonato com 9. E aí o Rueda disse o seguinte, não, mas se não assinarem, se não quiserem a criação da liga, nós vamos criar um consórcio com esses 8, na época era 8, né? Depois o Vasco entrou depois, para negociar os direitos de televisão. Então, gostaria até de ouvi-los, CH e Tigrão, mas me parece que a coisa está se encaminhando não para uma formação tão sonhada de liga, mas uma espécie de clube dos 13 que é apenas e tão somente um consórcio para negociar direitos de televisão, hein, Tigrão? Tigrão, daqui a pouco vem você, CH, a sua opinião sobre o assunto? Rapaz, isso aí tá longe de a gente acreditar num consenso. O pessoal criou, os 9 clubes estão de acordo, e é exatamente o que você está colocando. Não tem campeonato só com os clubes grandes. Só que eles não querem nem saber. Eles estão dando de ombro para o restante. Eu falei isso quando foi levantada essa possibilidade. Criou a liga. Tá, criou a liga em que termos? E os times da Série C, Série D, como é que vai funcionar? Porque o problema não é só a divisão de cotas, que é o mais sério. E o restante? Descenso, não é? Acesso, como é que vai ser isso? Não, um time está na Série B, cai para a Série C. E aquele que sobe, como é que vai funcionar? Como é que vai ser a divisão de tudo isso? Não tem campeonato só com os grandes. E não adianta matar o pequeno e o médio de fome, porque não tem campeonato, porque aí não tem produto. Aí vira um negócio absolutamente só para os grandes, selecionado. É ruim até para eles, só que eles estão todos com a corda no pescoço, a maioria está falido, essa é a grande verdade. O Atlético Mineiro faz estádio, mas deve mais de 1 bi para um mecenas lá. O Corinthians não paga o estádio e deve outro bi. O São Paulo deve para todo mundo, principalmente para empresário. E por aí vai.
E por aí vai. E olha, o negócio desses clubes e empresas aí, isso não é a salvação da lavoura, não. Amanhã a empresa falha e o clube fica com a bucha. Nós estamos, infelizmente, Batista, longe de uma solução. Porque do lado contrário da força que quer a Liga, tem muitos clubes. Tem mais de 20. Absolutamente contrários com a divisão do dinheiro. É pay-per-view, é streaming, é televisão aberta, é jornal, internet, sinal de fumaça, eles não se entendem. Eu lamento muito, porque o futebol brasileiro é a história de você ter o futebol tocado por diletante, né, Batista? É só amador, cada um olhando para o seu próprio umbigo. Não é à toa que o Brasil, né, tem a seleção que tem, é um jogador pior do que o outro. O macro está praticamente... Tá muito fraco, não está mais forte, e eles não enxergam isso. Eles estão numa grande armadilha, eles acham que a criação da Liga vai resolver todos os problemas, e eu não acho isso. Se não se entenderem, é só mais um problema. É mais um clube dos 13 que está pronto, nasce e está pronto para implodir. Infelizmente, Batista. Cortag, a marca número 1 em cortadores manuais, agora com 1 tonelada de inovação. A linha de cortadores manuais Mega é indicada para o corte de pisos cerâmicos porcelanatos de grandes formatos com até 15 milímetros de espessura e até 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque. Maior produtividade. Guias mais robustas e parafusadas no suporte, aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de retirar a peça para fazer a separação e sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo. Disponível em diversos tamanhos. Sempre tem uma para atender à sua necessidade. Qualidade Cortag, que você já conhece e pode confiar. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online do setor da construção. Saiba mais sobre esse e outros produtos e soluções Cortag no site. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Rádio Bandeirantes. Rápido intervalo e voltamos já aqui, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Daqui a pouco mais mensagens de áudio, mensagens de texto. Agora 17h28. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. No Atacado Obra Já você encontra tudo que sua obra precisa pelo menor preço. Ducha Super 4, 127 volts ou 220 volts branco, Fame, R$ 58,90. Acima de 8 unidades, R$ 56,90. E participe também do Voltou, Ganhou Já. A cada R$500 em compras, você ganha R$50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou acesse o site obrajá.com. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Com o
está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta volta a campo diante do Novo Horizontino, às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. E no sábado, o Guarani vai enfrentar o Tombense às 16 horas no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais. Jogos da 7ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 17 horas e 31 minutos, aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E a minha dica hoje é para os homens que estão desanimados com a autoestima lá embaixo. Se você vem apresentando sintomas como impotência sexual, ejaculação precoce ou até mesmo falta de libido, não sofra calado. Procure ajuda, meu amigo. Saiba que a disfunção erétil e ejaculação precoce são uma das maiores queixas, problema mais comum entre os homens do que as pessoas imaginam. Mas a boa notícia é que existe solução para esses problemas e outros que envolvem a saúde sexual do homem. A Clínica Upman oferece tratamentos seguros e trabalha com equipamentos modernos para proporcionar um resultado eficaz e duradouro. Mas preste atenção, somente uma clínica referência em tratamentos para a saúde sexual masculina é que vai oferecer o tratamento ideal e personalizado. Então não confie em qualquer tratamento, não. Não se medique por conta própria. Não perca mais tempo. Agende uma consulta agora mesmo pelo WhatsApp 998005939. Confira no site upman.com.br. Melhore a sua performance e recupere a sua autoestima com a Clínica Upman. 998005939. Clínica Upman, a referência em saúde sexual masculina. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Ô, Carlos Batista, boa tarde. Eu também estava com essa dificuldade, cara. Aí eu aproveitei aí a instrução do técnico aí. Imediatamente consegui achar vocês. Que maravilha. Fernando aqui do Parque Cidade. E perguntando aí pro pessoal se o Pintado é um bom nome para o Guarani. Bom, Tigrão, passo a pergunta para você. O CH já dissertou sobre o Pintado. Pintado demitido, Série A, né? Estava no Cuiabá. Pintado é um nome, assim, de vontade de contratação antigo por parte da direção do Guarani. Nem sei, né, se ele está no patamar, acredito que está além daquilo que o Guarani tem conseguido pagar aí para os treinadores. Aí o Guarani teria que fazer um sacrifício financeiro, porque o Pintado tem mercado aí na Série A. Mas qual que é a sua opinião aí, só para atender aqui o nosso cliente, que é o nosso ouvinte, sobre o Pintado, Tigrão? Bom treinador, bom caráter, é aqui da região, tem uma história lindíssima no futebol, de título mundial com o São Paulo, de título brasileiro, título de Libertadores enquanto jogador de futebol. Como treinador, não conseguiu ainda, né, dirigir um grande time. Dirigiu lá um pouquinho o São Paulo, interinamente, mas não se fixou. Exemplo do próprio Doriva, que foi outro volante aí, como o Pintado
do São Paulo Futebol Clube. Só que não se esqueçam que o Pintado trabalhou no Guarani não faz muito tempo, né? E saiu chateado. Não saiu achando que recebeu o tratamento que gostaria de ter recebido. Estou falando isso porque eu conversei com o próprio Pintado. Saiu pé da vida. É outra diretoria, é outra cabeça, é outro modelo de gestão, mas não sei até que ponto que o Pintado, que estava até ontem na Série A, no Cuiabá, vai, né? Eu, por exemplo, acho o Guarani 10 milhões de vezes maior que o Cuiabá. Em história, títulos, etc. Mas no momento o Cuiabá está na Série A e o Guarani está na Série B. Com todo respeito ao Cuiabá, que é uma equipe emergente, é um clube recentemente fundado aí, que tem uma estrutura de empresários, que até deveria servir de exemplo para os nossos clubes aqui. Estou falando em termos de história, né? Estou falando em termos de tradição, estou falando em termos de camisa, de tudo aquilo que o Guarani já construiu na sua história. É isso. Mas o Pintado trabalhou há pouco tempo no Guarani e fez um trabalho bom, mas saiu na avaliação dele de forma injusta. Estourou nele na oportunidade. Como trabalhou mais para trás na própria Ponte. E aí teve uma trajetória muito curta. Então o Pintado conhece bem Campinas na palma da mão, até porque é da região. Ele reside em Bragança Paulista. Eu gosto. Eu acho que é um cara que tem um baita de um know-how de Série B, apesar de que vinha trabalhando na Série A. A única coisa é a questão salarial, né? Ele vinha num padrão muito provavelmente bem superior àquele que o Guarani vinha pagando para o Daniel Paulista. Muito acima, não é pouco acima não. Então precisa ver se essa equação financeira fecha, se alguém resolve essa incógnita da parte financeira, né? É uma variável aí a ser discutida, né? É uma equação de terceiro grau. Se resolver a parte financeira e o Guarani tiver a intenção de trazê-lo, eu acho um bom nome indiscutivelmente. O Pintado trabalhou na Ponte Preta em 2009 e no Guarani ele trabalhou em 2015 e 2016. Chegou em 2015 e saiu do Guarani em 2016. É o período que ele esteve trabalhando, então, no Guarani, né? 2016, já estamos em 2022. Nossa, passa rápido o tempo, hein? Lá já se vão aí 6 anos, né? 2016 para 2022, 6 anos. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, é João de Barão. Parabéns pelo seu comentário aí do colega aí, que do torcedor, sócio-torcedor. Lógico que ele não vai poder ir assistir em Manaus, mas ajuda o clube, rapaz. Para com isso. Não seja tão radical assim. Esse clube já teve as moscas. Hoje está sendo administrado de uma melhor forma. Um abraço. É, o que o torcedor disse agora há pouco no começo do programa é que ele não vai pagar mais o sócio-torcedor por causa desse jogo que foi para Manaus. Tá certo? Claro que não tá certo. Ele paga o sócio-torcedor, mas o Guarani vai provavelmente arrumar alguma maneira, alguma forma aí de compensá-lo. É apenas uma partida, tá muito difícil tocar o futebol muito caro. E o Guarani arrumou um jeito aí de ganhar uns trocos. E até porque não tem condições de mandar, até estudou uma possibilidade, mesmo danificando a grama, que tem que permanecer durante 20 dias para depois ser pisoteada. Senão estraga tudo. E até o Guarani chegou a aventar essa possibilidade, estava conversando com técnicos que entendem do gramado, mas nesse interim, a CBF decidiu aceitar a proposta para a transferência do jogo para Manaus. E com isso o Guarani vai ganhar algum. Então, eu entendo assim, né? Na vida, a gente não pode ser tão radical dessa maneira, sabe? Você vai vivendo e vai aprendendo ao longo da vida que
às vezes é necessário ceder em alguma coisa aqui para ter algum outro benefício ali na frente. Então, para que ser radical dessa maneira, sabe? Arrebentar com tudo, não quero mais, não vou ser mais sócio torcedor, tal. Isso é importante, muito importante para o clube. Então, tá errado, mas tem as atenuantes que o torcedor precisa entender neste momento de dificuldade. Bom, é o seguinte, quero dar um recado importante para você aqui da Angel Tour. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com menor custo do mercado para você. Mensalidades a partir de R$ 1.799, com tudo incluso, tá? É só abastecer a caranga e pagar a mensalidade. E tem praticamente todos os modelos de carros disponíveis, desde o mais simples até carros de alto luxo. Então, reduza o custo alugando um carro para você ou então a frota aí para sua empresa. A Angel Tour é referência em Campinas e toda a região. Está no mercado há mais de 20 anos, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Alugue onde desejar o carro que você quer, em qualquer lugar do Brasil. Faça contato pelo WhatsApp 999681583. Telefone fixo 2512-3333. E o site é angeltour.com.br. Carro por assinatura com mensalidades a partir de R$ 1.799. Quando entrar em contato, lembre-se de dizer que ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, ouvi a propaganda da Angel Tour, lá com o Batista. Você vai ter um desconto especial para ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tem lojas em todo o Brasil, aqui em Campinas, na Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo e em todo o interior de São Paulo. Angel Tour! Vamos apresentar aqui uma entrevista com o Lauro. O Lauro esteve conosco ao vivo, entrevista presencial na tela da Band, respondeu inúmeras perguntas, participou com toda a equipe e nós vamos colocar a entrevista para vocês que não tiveram a oportunidade de acompanhar a entrevista com o preparador de goleiros da Ponte Preta. Hoje o nosso convidado especial é o Lauro. Vamos falar bastante aqui da Ponte até a sequência da competição. Mas, ô Lauro, falando um pouco da sua carreira, né? Você jogou na Ponte, nós mostramos outro dia aqui aquele gol de cabeça que você marcou e resolveu começar a carreira de preparador de goleiros também na Ponte. E tá com pouco tempo, olha lá, ó, o seu gol, ó. Cruzamento na cobrança de escanteio. Isso aí tinha sido preparado, ensaiado ou foi ao acaso? Totalmente ao acaso. Né? Isso aí foi no último minuto de jogo, né? Um gol bastante importante para mim, que... Não, e testada de manual, hein? Subiu. Ó, o goleiro era o Júlio, né? Só tirou do gol. Olha lá, ó. Vai, Júlio. Júlio César. Mas um gol bastante importante para mim, significou bastante para minha carreira, no momento de decisão ali, para ser o titular da Ponte. Depois engatei uma sequência de 3 anos como titular da posição, então guardo com bastante carinho essa lembrança. Quanto à minha carreira, acho que foi uma carreira vitoriosa, tive a oportunidade de jogar em grandes clubes, 20 anos como profissional, e agora, início do ano, recebi esse convite do Marcos Eberlin, agradecer ele, né, pela confiança. É meu amigo profissional, né, tanto quando eu joguei, quando fui também para o Bragantino, e agora me colocou à disposição, né, esse cargo, e que eu aceitei com bastante alegria. Eu que cheguei na Ponte com 15 anos de idade, morar embaixo do
no Moisés Lucarelli ali, saí com 23 casados, então foi como retornar para casa. É isso aí, saiu casado. Casado. Nós estamos vendo imagens, defesas que você fez ao longo da sua carreira. E agora há pouco falava segunda melhor defesa do campeonato. Há muito tempo que isso não ocorria, acontecia. E claro, evidente que passa pelo goleiro, né? A gente teve um campeonato paulista bastante conturbado, né? E existe hoje uma diferença muito grande desses 6 jogos que a gente fez na questão da postura do time, né? No sistema defensivo, meio de campo, os atacantes também, que agora recompõem, fazem grandes atuações nessa parte, né? O nível nosso físico melhorou bastante e, lógico, isso daí traz uma tranquilidade a mais para o goleiro. A entrada do Kaique também, que entrou muito bem. A gente comenta dentro do clube que o Kaique vem apresentando é apenas a transferência do trabalho dele de 4 meses durante os treinamentos. Então a gente fica feliz pelo time, pelo Kaique, né? E esse bom posicionamento aí como as melhores defesas do campeonato até aqui. Que siga assim. Vamos lá, Gleger, o nosso especialista Gleger Zorzin, de goleiro para goleiro. A sua pergunta. Primeiro, mandar um grande abraço para o Lauro, né? Prazer estar com ele novamente. Há muito tempo que não nos víamos, não nos falávamos. Né? E eu queria saber o seguinte, Lauro, 2 perguntas em uma, tá? A primeira, qual a maior dificuldade? Eu que já fui treinador de goleiro também, quando parei lá, quando me aposentei, tive essa oportunidade de trabalhar na Portuguesa e também aqui no Guarani. E eu queria saber qual que é a maior dificuldade para o Lauro, né? E segundo, eu queria que você falasse um pouco do Igor Vinhas, né? Porque o Kaique França assumiu a titularidade aí, veio muito bem. E o Igor Vinhas, o ano passado, ele teve, quando o Ivan se contundiu, ele teve a oportunidade de ser o titular e foi muito bem, né? E esse ano aqui, no começo do ano, realmente ele oscilou demais. Eu queria que você falasse um pouco da maior dificuldade e um pouco do Igor Vinhas. Lauro, prazer em tê-lo aqui. Prazer. A primeira dificuldade é a desconfiança, né? Por eu estar iniciando um trabalho, substituindo um outro profissional. Não encarei como crítica, porque existe uma diferença de desconfiança e crítica. Crítica é quando você não realiza bem feito o trabalho, né? A desconfiança é como será. Então eu vim ciente disso, da responsabilidade de estar novamente vestindo essa camisa. Lógico que bem amparado pelos 20 anos que eu tive de profissional, tive aí 10 treinadores aí, dos 10 melhores treinadores de goleiros que a gente tem na história do futebol, tive a oportunidade de trabalhar com 4, 5 deles, então isso dá um respaldo para mim. E tive a oportunidade também de trazer o Diego Schau, do Rio Grande do Sul, treinador de goleiro com mais de 20 anos de experiência, conhece tudo da preparação física dos goleiros, da biomecânica do goleiro, e isso daí ajuda bastante. Hoje tenho ele não como auxiliar, mas como um outro treinador de goleiro. A gente forma uma equipe, né, para a Ponte, então isso deu bastante segurança para iniciar o trabalho. Nesses 4 meses a gente vem já colhendo os resultados físico, técnico e emocional do goleiro. Quanto ao Igor Vinhas, a gente recebeu os goleiros já sabendo da possível saída do Ivan e a entrada do Igor. E teve 2 situações que atrapalhou, 3 na minha opinião, né? Que atrapalhou bastante a sequência do Igor, apesar de achar que ele fez grandes defesas, grandes participações, foi um dos goleiros que mais defendeu. A primeira, de 20 dias de preparação, ficou 9, sem treinamentos por causa do Covid, depois pegou uma sequência de 10 jogos em 32 dias e também pegou uma equipe que não estava tão organizada como está hoje. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Lauro na entrevista do dia. Ele é o nosso convidado especial de hoje, preparador de goleiros da Ponte Preta. Eu não tenho essa informação, Lauro, mas eu tenho 2 perguntas muito simples. O Hélio te deu a autonomia, a possibilidade de escolha ou de repente sugerir a troca, porque era o Igor e hoje é o Kaique o titular. Você participou desta chance que o Kaique está tendo e está indo muito bem? E a segunda é sobre como é seu trabalho de uma longa carreira. Você segue os passos de qual treinador do goleiro? Bom falar com você de novo, Lauro. Que isso, um prazer.
Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar agora com o professor Hélio e é gratificante. Um cara extremamente sério, correto, direto, e a gente sempre tem as conversas em relação dos goleiros, né? E as coisas que eu pontuo ele absorve e a gente discute, né? Porque todos os dias a gente está conversando e quem toma as decisões é o professor Hélio. Existem treinadores que passam essa função para o treinador de goleiro, como o Abel Braga, por exemplo, outros treinadores. No caso da Ponte, tanto o Gilson Kleina como o professor Hélio são eles que decidem, né? E qual que foi a outra pergunta? Sobre o seu estilo de trabalho. Quais dos treinadores que você trabalhou ao longo da carreira que você segue os passos ou se espelha? O Gleger vai conhecer bem os treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Oscar Rodrigues, que recentemente está no Palmeiras, Marquinhos, que surgiu, né, com o André, com o Tafarel, Chiquinho, Flávio Tênis no Cruzeiro com o Jefferson, todos multicampeões, né? O Ilo Roxo revelando o Renan, Klemer, campeão mundial, Libertadores. Então são algumas referências que eu tenho, porém o futebol mudou bastante, né? Hoje todos os lances do jogo são diferentes, então precisa ter algo de modernidade dentro do trabalho, na área física, na área técnica, né, para simular as situações de jogo. Isso daí eu venho mesclando, procurando mesclar, porque eu acho que essa é a receita correta, não tem muito aquela coisa moderna, jogar bolinha de tênis, raquete, aquelas coisas fantasiosas que não ocupam no jogo, mas também não deixar o tradicional, que é a escola de goleiros, né, que é a base técnica, um bom posicionamento. É isso que é a minha luta diária. Ô, Lauro, vou colocar aqui as defesas do Kaique França no derby. Sim. Eu queria que você comentasse pra gente o trabalho, os movimentos feitos pelo seu goleiro, porque me pareceu que ali foi o ponto crucial, né? Não ter tomado o gol para que o resultado de empate para a Ponte foi positivo, o resultado positivo. Olha, esse chute aqui do Júlio César. Um lance difícil, jogadores na frente, ela quica, né, a bola depois que ele chuta com a mão trocada. Um lance difícil por ele ter saído na primeira ação e estar retornando, né? Sempre é complicado para o goleiro fazer duas ações, né, e fazer bem feito como ele fez aí nesse lance. E a decisão de trocar de braço ali é na hora, não tem jeito de treinar isso aí, né? Com certeza. E essa cabeçada aí? Uma bela defesa, bem posicionado, direcionou a bola para a lateral. O que eu tenho para comentar em relação ao Kaique é que ele teve mais de 16 anos de base do Corinthians, então com certeza pegou grandes treinadores de goleiro, é um goleiro extremamente técnico, tem muita força. Aqui ele fechou bem o ângulo. Fechou bem o ângulo. Esperou definir, né? Esperou definir. Importante isso daí é uma característica muito boa do Kaique, que não escolhe canto antes, faz parte dessa base aí, com certeza, de grandes treinadores que teve no Clube Paulista. Tecnicamente não dá nem para discutir, o jogo está mostrando, né, a qualidade do rapaz. Mas sabe o que chama atenção, Lauro? É a frieza dele e a parte mental. Ele não é... Quantos anos ele tem, Lauro? Tem 26 anos. Impressionante. É impressionante isso mesmo, às vezes a gente fica até um pouco com receio, né? A gente pede, aquece um pouco mais, se movimenta mais, mas tudo dentro de uma tranquilidade. Serenidade dele. E volto a repetir, está fazendo isso desde o início, que chegou com bastante profissionalismo. Tanto ele como o Luan estavam num nível muito grande de treinamento e revezando no banco e nunca se demonstrou descontente, então aguardou a oportunidade e está fazendo bem feito. Ô Batista, se você me permite rapidamente, essa questão do revezamento dos goleiros no banco, né, Lauro? Eu, inclusive, falo muito isso na Rádio Bandeirantes, que quando jogava eu não gostava muito, né? Eu queria que você falasse um pouco do critério, né? Porque você deu uma entrevista, você falou que tanto o Gilson quanto o Hélio também são a favores disso, né? Eu queria que você falasse um pouco desse revezamento que os goleiros da Ponte têm feito no banco de reserva. A gente conversou com o professor o Kleina no início e pelo nível de treinamento que estavam os três goleiros, seria injusto o Luan, que era um jogador da casa, ficar de fora dos revezamentos e o Kaique, que estava chegando,
porque o nível estava muito parecido de treinos. Passei a situação quando chegou o professor Hélio, também ficou definido, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente vem fazendo, um trabalho muito cuidadoso, né? Também temos feito também o trabalho de revezamento dos 3 goleiros da base que sobem semanalmente para fazer essa transição também. Então, a gente está procurando fazer isso em busca de revelar jogadores e manter o mesmo nível de treinamentos de todo, de confiança, para a hora que entrar, fazer bem. Aí tem um contraponto, né? E a gente debateu isso na Rádio Bandeirantes, levantado inclusive pelo Gleger, e eu quero dizer que eu concordo com ele. O Igor, de titular, ele virou jogador de revezamento de banco de reservas. Se favorece muitos, não prejudica a história do Igor? Até outro dia estava como titular Certo, isso daí, lógico que a gente discutiu isso daí, né, junto com o professor Hélio, mas existe uma coisa dentro do clube que é o trabalho bem feito pelo Luan faz ele ser merecedor desse revezamento. Okay. E lógico que todo o respeito e carinho pelo Vinhas, né, e o Vinhas, mesmo saindo do time, se manteve em todos os momentos altamente profissional, dedicado no treinamento, nos jogos incentivando o Kaique, então mostra a pessoa, o caráter dele e que vem fazendo um belo trabalho com a gente agora, mesmo não estando jogando. Ô Lauro, só essa questão aí dos goleiros da base, toda semana vem um da base e participa com os goleiros do time profissional, é isso? Esse trabalho que eu estou realizando e que foi aprovado pela comissão técnica de diretoria, é um sonho meu por eu ter sido revelado pela Ponte, agora o Ivan ter sido revelado. Não faz sentido eu estar no clube e não dar atenção para a base. O que a gente fez? A gente reservou a 4ª vaga de goleiros para os jogadores dos juniores. Então a gente quebra essa barreira, traz para que haja uma maturação mais rápida, uma adaptação profissional. E outra coisa que fazemos junto com o professor Marcelo Giacomelli, que é o treinador do Sub-20, a gente vai semanalmente em Jaguariúna aplicar os treinamentos para que esses jogadores já tenham uma forma física mais alinhada com o do profissional, para que quando eles subam para treinar com o time, eles consigam manter o mesmo nível e não fique aquela coisa que eles estão abaixo. E uma meta nossa, um sonho nosso é que daqui 2 anos e meio, 3 anos, todos os goleiros da Ponte Preta sejam oriundos das categorias de base. É isso que a gente vai buscar durante esse período nosso aqui na Ponte Preta. Essa é uma ideia excelente, parabéns pela ideia, porque esse me parece o grande problema. O garoto sai da base, vai para o time profissional, tecnicamente é bom, tem talento, tem qualidade, mas sente emocionalmente. Alguns não. Isso é muito próprio da pessoa. Às vezes não sente, mas a maioria sente. Então esse convívio é importante, é fundamental. E uma outra coisa que eu queria saber de você, né? Você falou, tem essas frescuras, não sei se é essa a palavra que você usou, mas essas modernidades. O futebol, eu não sou contra a modernidade, tá? Eu acho que o mundo segue para frente. Mas tem algumas coisas no futebol que não entram na minha cabeça. Aquele negócio de 2 lá para cobrar o escanteio, 2 para bater falta, entendeu? Lá vem. Não, mas é impressionante. E aí, com relação a goleiro também, tem umas modernidades que eu fico olhando assim, né? E falo, pô, mas por que estão fazendo aquilo? O que vai somar isso daí? Então, não sei se eu sou mais futebol raiz, pode até ser, né? Que eu sou do século passado. Mas qual é a frescura ou a modernidade que o pessoal está usando aí, que você acha mais, assim, aberração, um negócio mais esquisito? Carlos, a nossa metodologia de trabalho que a gente está tentando implementar é fazer que todos os trabalhos que a gente faça dentro do campo sejam situações de jogo. Então a gente explica, esse lance acontece desse. Então a gente está treinando isso para automatizar, para entrar no subconsciente do atleta, que a hora que estiver acontecendo aquele lance, ele já tem coordenado os movimentos que ele vai fazer. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que existem treinamentos que estão sendo usados para cognitivo, que não são aplicados no futebol, dificilmente vai ser
Usado, por exemplo, usar bolinha de tênis, coisa, não tenho nada contra quem usa. Agora, usar, por exemplo, a máquina que chuta a bola. Perguntaram para mim, você não vai comprar aquela máquina que chuta a bola? Aí eu falei assim, você tem 300 bolas no mês aí para disponibilizar? Porque aquelas máquinas, elas deixam todas as bolas oval, né? Então, são algumas coisas assim que a gente tem um olhar para o moderno, né? E a gente tem que olhar porque o futebol mudou, né? Na parte física, por exemplo, tem muita coisa que a gente aplica, trabalhos proprioceptivos, cores, todos esses trabalhos de peso livre na academia, mas a gente olha também para o tradicional porque é a nossa base. Lauro, muito obrigado pela sua presença aqui, sucesso no seu trabalho, parabéns, viu? Obrigado pelo espaço, falar um pouco da Ponte Preta, o trabalho dos goleiros. Lauro, preparador de goleiros da Macaca, entrevista exclusiva e ao vivo no programa Os Donos da Bola, que vai pro ar agora mais cedo, hein? Avisa todo mundo aí, tá? Das 12 até as 13 horas. E se você souber de alguém que tem o aparelhinho do Ibope em casa, peça para deixar ligado na tela da Band no horário das 12 até as 13 horas. Bom, o CH participou da entrevista ontem também, anteontem falou sobre o Lauro. E você, Tigrão, acompanhou a entrevista do Lauro, o que você achou da entrevista, os conceitos, as colocações do preparador de goleiros da Macaca, hein, Tigrão? O Lauro é um grande sujeito, né? Ele não veio com uma experiência grande como treinador de goleiros. No começo, nós todos aqui questionamos, não o Lauro. O Lauro é um cara querido por todos nós. Mas a saída do Betão, que até então era considerado um dos melhores treinadores de goleiros do Brasil, né? Haja vista a escola de goleiros aí que ele conseguiu formar na Ponte e em outras agremiações, o Ivan é um exemplo disso. Mas o Lauro parece muito atualizado, muito à vontade na Ponte, e agora começa a ver o trabalho, né, frutificar. Aí com o Igor Vinhas, que não vinha no momento dos melhores, esse Luan, todo mundo fala maravilhas desse menino, e principalmente o Kaique França, que é o titular, que vem fazendo grandes partidas. Então, gostei muito da entrevista, infelizmente eu não estava no programa na terça-feira, quando o Lauro participou ao vivo com a gente, nos Donos da Bola, mas eu conheço o Lauro, Batista, desde do Rádio de Mococa, né? Naquela parceria da Ponte com o Rádio de Mococa, quando foi para lá o Dicá mergulhou de cabeça naquele projeto, revelando jogadores, revelou vários e um deles, talvez o mais importante, foi o Lauro. O Aranha foi oriundo da parceria Ponte Preta-Sumaré. O Aranha jogava no Ponte Sumaré. Me lembro que o falecido Júlio César Beraldo, que fazia cobertura nos jogos, a gente transmitia na época os jogos da Ponte Sumaré, e ele vinha com aquele jeitinho dele, né? Tigrão, ó, tem um goleiro lá no Ponte Sumaré que pega muito. Como é que é o nome dele, Júlio? Aranha, escreve aí, Aranha. Júlio César, que Deus o tenha em bom lugar, bom amigo, morreu muito jovem, né? Muito jovem. Trabalhou com a gente, inclusive, aqui na Bandeirantes, fazendo o famosíssimo e consagrado Fone Bola, onde nós não tínhamos todos os canais de interatividade que temos hoje, YouTube, WhatsApp, redes sociais aí, como Facebook, como Twitter, e daí para frente, era no telefone. E o ouvinte ligava e ele anotava as perguntas e distribuía as perguntas para a equipe numa mesa grande, né? Nesse mesmo estúdio da Rádio Bandeirantes. Então o Júlio me falou do Aranha na Ponte Sumaré. Eu me lembro do Lauro e o Dicá me falou do Lauro no Rádio de Mococa. E você sabe de onde que é o Lauro? Não? O Lauro é de Andradina. É longe pra caramba. Aí constituiu família aqui em Vinhedo, né? O Lauro. E se adaptou muito bem à nossa região. É uma grande figura. É um grande personagem aí do futebol. E claro que foi questionado pela qualidade que tinha o preparador de goleiros anterior. Agora a coisa já serenou e o Lauro está mostrando aí a sua qualidade, está mostrando que está atualizado e está mostrando todo o seu carinho para com a Ponte
toda a sua identificação com o clube, e isso às vezes é mais importante do que qualquer outra coisa, e essa outra coisa é ser bom profissional, e pelo menos por aquilo que vem mostrando o Igor Vinhas aí, o trabalho do Lauro está sendo muito bem feito. O Igor Vinhas não, perdão, Igor Vinhas não vinha bem, o Kaique França, isso é uma prova inconteste de que o trabalho está sendo bem feito. E daqui a pouco, Lucas Ramon, ele vai substituir o Diogo Matheus, que está suspenso na partida contra o Tombense, jogo marcado para Tombos, aliás, o jogo marcado para Muriaé, porque o Tombense não tem condições, o estádio dele não oferece as condições para a realização de jogos na Série B, de acordo com as exigências da CBF. Bem, e agora eu quero falar da Impacto Prime. Impacto Prime Campinas, que tem o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. E olha, está comigo aqui a Regina. E quando a Regina aparece, eu fico muito feliz, porque ela vem com preços bem abaixo daquilo que está sendo praticado no mercado. Então é muito bem-vinda. Alô, Regina, um abraço para você. Aqui, Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Regina. Tudo bem, aqui está tudo ótimo, está tudo Band. E com você, está tudo bem, Regina? Que maravilha, é isso aí, você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, compareça, procure pela Regina, pelos atendentes, lá a Regina tem um time, eu conheço, né, porque eu sou cliente, já estive lá em algumas vezes, realmente tem um time campeão. Ô Regina, quais são as ofertas que você preparou especialmente para hoje, ofertas que serão praticadas evidentemente amanhã, no horário de funcionamento da loja, hein, Regina? Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo da Lagoa do Taquaral. Dá mais alguma dica aí para o pessoal não errar e comparecer aí na loja? E olha, o WhatsApp é 97139-2204. 97139-2204. Tem telefone fixo aí também, hein, Regina? ImpactoPrimeCampinas.com.br, entra lá para ver as promoções. Vamos lá, Regina! Aquela força aí na voz, hein? Aê! Pensou o pneu, pensou o impacto. Valeu, Regina. Grande beijo para você. Aê! Mulher guerreira, hein? Agora, 18h09, um rápido intervalo e voltamos já já.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão, chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer os resultados da Copa do Brasil desta quarta-feira. O Ceará bateu a Tombense por 2-0. Juazeirense perdeu para o Palmeiras em Londrina 2-1. O Flamengo derrotou o Altos do Piauí por 2-0. Vila Nova perdeu para o Fluminense por 2-0. O Corinthians derrotou a Portuguesa Carioca por 2-0. E o Atlético Goianiense acabou se classificando nos pênaltis após empate por 0-0 contra o Cuiabá. Venceu por 5-3. Jogos da Copa do Brasil desta quinta-feira. Logo mais 7 da noite tem Vitória e Fortaleza no Barradão, 7h30 Cruzeiro e Remo no Independência em Belo Horizonte. No mesmo horário, na Arena Barueri, tem São Paulo e Juventude. 9h30 no Engenhão, Botafogo e Ceilândia de Brasília. E também 9h30 na Vila, tem Santos e Curitiba. Até agora, os classificados das oitavas de final são Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Ceará, Fluminense, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Certeza que foi pênalti? Certeza mesmo, só Coral. Na Corbella você encontra a linha Coral Decora. Decora mate, o tom fosco e aveludado. Decora seda, o brilho intermediário. E Decora diamante, com acabamento semi-brilho. E ainda tem a garantia Coral. Se você não ficar satisfeito, trocamos o produto. Tinta com preço, atendimento e a qualidade Coral. É na Corbella. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Carlos Batista. Lucas Ramon, ele vai substituir o Diogo Matheus, está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. Vamos, aliás, um assunto que depois não está na pauta aqui, mas a gente pode até debater. Muitos cartões, hein? O Guarani é um dos times mais indisciplinados da Série B, a Bezona. E mais uma vez, 2 jogadores aí vão desfalcar por motivo de cartão na partida contra o Tombense. Um é o Leandro Vilela, tomou o 3º cartão, e o outro o Diogo Matheus. E quem vai substituir na lateral direita é o Lucas Ramon, que faz a projeção para o próximo jogo, falando na Bandeirantes. Sim, com certeza essa possibilidade ela existe. Estou muito bem preparado. A responsabilidade ela é muito grande, pois
Isso individualmente falando, o Diogo tem feito bons jogos, tem contribuído muito para a nossa equipe. Então, eu quero fazer um grande jogo, caso o professor pite por mim começar, e vou dar o meu melhor. Sim, eu estou muito bem preparado. Desde quando eu cheguei, o pessoal eles faz uns treinos bem específicos, faz com que você se sinta importante também e trabalho, né? Eu busquei sempre, quando não estiver jogando, sempre estar trabalhando forte, então estou muito bem preparado para essa oportunidade. Sim, é muito importante para a gente se reafirmar, né? A gente tem feito bons jogos, só que a gente não está vencendo. A gente precisa reencontrar esse caminho da vitória para a gente conseguir dar sequência e continuidade no trabalho, nosso objetivo final dentro da competição. Bom, e aí, CH, Lucas Ramon, tem alguma preocupação na substituição do Diogo Matheus ou tá tranquilo, essa lateral vai bem? Olha, Batista, eu quero pagar para ver, viu? Não vou ficar comemorando antes. O rapaz que vai entrar aí, ele não tem ritmo de jogo. O Diogo é bom jogador, o Diogo é um cara diferente dentro do elenco, na minha avaliação. E o Guarani tá cheio de problemas, né, Batista? Tem problema na zaga, tem problema no meio campo, tem problema na lateral. O jogo é fora de casa, não tem treinador. O jogo contra o Tombense, que tá com a corda no pescoço. Falar uma coisa, viu? Eu não queria estar na pele do Benhur, não. Não vai ser fácil, não. Agora, eu não garanto, não, que ele vai conseguir aí substituir o Diogo. Espero que consiga, mas eu não boto minha mão no fogo, não, porque não vai ser tarefa fácil. Principalmente você substituir um cara que, para mim, ele está num nível entre os melhores jogadores do time. Então, não vai ser fácil, não, Batista. Bom, Tigrão, vou até passar o time aqui, né, que vai enfrentar o Tombense com o Lucas Ramon, que acabou de falar. Você pode falar a respeito dele. E qual é a preocupação que você tem, se é que tem, na substituição do Diogo Matheus? Mas é Kozlinski no gol, Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira, Madson, Silas e Giovanni Augusto, Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca. E aí, ô Tigrão, o que você acha dessa escalação do Benhur Moreira, que continua como técnico interino do Guarani? Batista, eu acho assim, é muita alteração para um jogo só. O Guarani entrou com alguns jogadores pendurados, acabou tendo contusões também, eu digo no derby, né? E teve gente tomando cartão amarelo, teve gente que saiu por contusão. É muita alteração aí. Então eu acho, sinceramente, que há uma preocupação, sim. Há uma preocupação. E não nos esqueçamos que o Diogo Matheus, né? Ele foi eleito o craque do jogo pelo lado do Guarani. E por unanimidade, no último domingo. Enquanto que pelo lado da Ponte foi o Kaique França e eu votei no Thiago Oliveira. Até porque já estava definido 3 votos. Nós já tínhamos 3 votos a favor do Kaique França. Ele já tinha vencido. Eu, como uma espécie de menção honrosa, votei no Thiago Oliveira, que acho que fez uma grande partida. Então ele vai substituir, né, o Lucas Ramon. Ele vai substituir um dos principais jogadores do time. Agora, tem problema no miolo da zaga, tem problema no setor de volantes. Então é um jogo de risco, sim. Eu mostro minha preocupação, e o ritmo de jogo do lateral, ele talvez seja, para o lateral, mais sentido esse quesito do que para qualquer outro jogador, porque o lateral tem que ficar fazendo aquele vai e vem o tempo todo, né? E vai, apoia, volta, e tem que tomar cuidado com a bola nas costas. Ele é lateral / ponta. Então o Lucas Ramon, ele não joga há algum tempo. Não está com ritmo. Tá aí, foi contratado, acho que é bom jogador, sim. Já vi grandes partidas, boas apresentações dele, mas a dúvida que a gente tem é essa: como é que ele suporta o ritmo, de repente uma correria que o Guarani pode enfrentar contra si, lá em Muriaé, contra o Tombense. É isso. Mas nada que também nos inspire a dizer que não vai dar para o Guarani. Longe disso. Tem que ir lá jogar o jogo, se impor, mostrar dentro desse confronto quem que é o grande e ganhar o jogo. Agora, o time tem problemas e certamente vai se ressentir disso
E eu tenho uma grande curiosidade de saber como é que vai ser o encaixe com todas essas alterações. Ouvinte, participa conosco aqui no 971021493 com mensagens de áudio. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe. Aqui é o Vando de Sumaré. Firmeza? Tudo na paz aí? Espero que sim. Ô Batista, ô Tigrão, fala pra mim aí o que você acha do Pintado. O Pintado tá aí, ó. Perdeu o emprego aí. É um cara bom, hein? Será que não ia resolver o problema do nosso bugrão aí? Fala pra mim aí. Abraço. Citado aqui, Tigrão, perguntou o que você acha do Pintado. Não o peixe, mas o treinador. O peixe é uma delícia, né? Gostoso. Inclusive no espeto, assim, o meu pode ser até bem passado. Eu gosto um pouco mais passado. E você, hein, Tigrão? Eu gosto bem passado também, mas não seco, né? Gosto um pontinho mais assim, no espeto, aquela posta de pintado com uma cebola de um lado, na churrasqueira, hein? Uma cebola de um lado da posta, espetada no espeto, e do outro lado um tomate. E aí você bota tudo na churrasqueira, vou falar pra você, até cachorro come, cara. Fica uma delícia. Eu acho que cachorro não come, não. Eu já falei agora há pouco aqui, eu acho um grande nome. Não sobra, né? Oi? Não sobra, claro. Não sobra nem espinho, cara. Eu trituro o espinho para não perder nada. Aliás, essa aposta não vem nem com espinho, né? Ela vem uma maravilha. Aliás, não era pro Pintado ter perdido o emprego lá em Cuiabá, porque Pintado e Cuiabá tem tudo a ver, né, Batista? Lá em qualquer boteco que você entrar, tem Pintado. Pintado lá devia estar se sentindo em casa. Ele é uma espécie de estrela, mesmo nos dias de derrota. É um dos caras mais famosos de Cuiabá, é o Pintado, o peixe. E lá também tem uma costelinha de tambaqui, que é daqui, ó. É coisa de maluco. Cuiabá, quente pra caramba. Tive lá várias vezes. A trabalho sempre, mas a gente aproveita e dá uma degustada nas iguarias regionais. Eu falei agora há pouco do Pintado, eu acho um grande nome. Acho que é um cara que evoluiu muito, muito rodado já dentro do futebol. Um cara muito sério, né? Um profissional realmente já de uma estrada boa dentro do mundo da bola, boa experiência na Série B. E como pessoa, um cara extremamente correto. Não sei se a realidade financeira dele se encaixa ao Guarani. Se essa equação puder ser resolvida, eu acredito que é um bom nome sim, mas tenho essa dúvida com relação à parte financeira. Bom, e por falar em Pintado, eu lembrei que eu tenho que falar aqui, preciso falar, e aliás, com um enorme prazer, da Casa de Carnes Mites Bife, para fazer aquele churrasco show de bola, ou então para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Falamos aqui de peixe, tem peixe lá também. Na Mites Bife você só encontra carnes fresquinhas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para a super promoção. Filé mignon Angus, R$ 79,90 o quilo. A Casa de Carnes Mites Bife fica na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson Alves, profissional que está há mais de 20 anos no mercado, e ele pode sim fazer o seu churrasco. Leva os ingredientes, garçons, o churrasqueiro, enfim, toda a estrutura para fazer o seu churrasco, e aí vai ser show de bola. Liga para ele, 3294-7003. 3294-7003. A Mites Bife aceita cartões de crédito e também cartão alimentação. Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes. Ouvinte no ar.
Ô Batista, boa tarde amigos da Band, que é Nelson do Chapadão. Ô Batista, eu sou pontepretano, mas eu acho que essa burrice que a presidência do Guarani está aceitando da CBF, não vira. Pô, lá em Araraquara, Limeira, tem aquele campo que tem da União São João de Araras ali. Pô, mas por que ir lá? Só porque o Vasco tem torcida lá, Batista? Não existe isso. O mandante é o Guarani. Esse presidente, pelo menos, tem uma cara de morto. Vamos ver se ele acorda um pouco para a vida. Nelson do Chapadão, um abraço a todos. Tchau, tchau. Ok, grande abraço, muito obrigado para você, obrigado aí pela sua participação. Olha, não é a CBF que está impondo isso, não. O Guarani recebeu uma proposta de um empresário para levar o jogo para Manaus. O Guarani encaminhou o pedido para a CBF, porque não pode mudar assim, sem o aval da entidade máxima do futebol do Brasil. A CBF negou o pedido, indeferiu, vetou a transferência e justificou que o time tem que mandar os jogos, quando não puder mandar no seu domínio, mandar dentro do estado. Ela foi incoerente, porque ela já autorizou outros times a fazerem isso. Aí, numa segunda participação, tentativa, solicitação, algo assim, a CBF voltou atrás da decisão inicial e deferiu, né? Ou seja, consentiu que o jogo fosse para Manaus. O Guarani não pode mandar o jogo no seu gramado, está reformando o gramado. No dia 2 contra o Vila Nova, será possível 20 dias. A grama tem que ficar lá bonitona, tranquila, não pode ser pisoteada, senão estraga todo o trabalho que foi executado. E a grama tinha que ser trocada, porque senão não aguenta o período de inverno. E tem que ser trocada agora. Normalmente a troca é no final de abril, tá até atrasado um pouco, né? Então não é a CBF que está impondo, não. Quem pediu foi exatamente o Guarani e pela segunda vez fez o pedido e a solicitação foi aceita. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Gustavo Prado de Valinhos. Realmente, quando começou a discussão lá atrás de jogar em Manaus ou não, teve a polêmica lá e tal, mas é o que falta, o Tigrão tem toda a razão dessa vez. O que faltou foi transparência da diretoria em falar, o negócio é financeiro, o Guarani vai ser recompensado financeiramente se jogar em Manaus, a gente está precisando de grana e vai jogar lá e pronto. E compensa o sócio torcedor. É isso que falta, é transparência só na divulgação. Não precisa nem divulgar valor, porque a gente sabe que vem penhora, que vem credor, que vem não sei o que, tentar meter a mãozinha no dinheiro. Mas esse tipo de transparência eu achava importante ter, sim. Abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado. Repor os seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter os seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic, pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que esta primeira consulta é gratuita. Você marca a consulta e no dia vai conhecer lá a clínica, vai fazer um tour, vai fazer a avaliação, vai tomar um cafezinho com o pessoal e conversar com um especialista. Você não terá custo para fazer a avaliação. Depois de conhecer os detalhes e se interessar, o especialista vai fazer um planejamento junto com você, dentro das suas possibilidades. Você pode parcelar em até 12 vezes. Não perca tempo, tá? Agende já a sua consulta de avaliação. Ligue ou chame pelo WhatsApp, reserve o seu horário, 3342-7000. 3342-7000. Esse telefone, o único telefone, você vai marcar a sua consulta para a unidade mais próxima de você. Tem em Campinas, Sorocaba tem 3 unidades, tem em Cajamar, enfim, tem várias unidades aqui na região.
mas nesse telefone você vai marcar para a unidade mais próxima de você. 3342-7000. 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos, para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça o implante e tenha de volta a sua autoestima. A hora é agora. Ligue 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Bandeirantes. Um rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3342-7000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo do São Paulo, logo mais às 7h30 da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes Arena Barueri. É o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O provável tricolor de Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, Luciano e Caleri. Já a equipe do Juventude, treinado pelo campineiro Eduardo Batista, de César no gol, Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Foster, William Matheus, Yuri Jadson e Dardan, além de Paulinho Mocelin e Isidro Pita. 7h30, bola rola Arena Barueri, com a arbitragem de Hilton Pereira Sampaio. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18h34 em Campinas. O ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos integrantes aí do programa. Com relação à criação da Liga, a questão financeira, eu acredito que a torcida dos clubes médios e pequenos não comparecem aos estádios porque os times que eles têm são medíocres. Quando se tem times bons,
como o Guarani já teve, vários times aí que brigavam por títulos, a torcida comparecia. Então, se tiver dinheiro para montar bons times, a torcida vai comparecer também. Então, acredito que a fatia do bolo tem que ser igual para todos. E cada um usa da melhor maneira possível. Tá certo que os grandes clubes talvez possam ter uma fatia maior, mas não tão diferente quanto a dos demais clubes. Um abraço a todos, Edilson de Campinas. Abraço, Edilson, muito obrigado. Esse é o grande problema, né? Cada um quer pegar a maior fatia do bolo. E aí não dá jogo, aí não funciona. O negócio é bom quando é bom dos dois lados. Se tiver uma parte prejudicada, não funciona. E essa experiência terrivelmente ruim já foi experimentada quando da criação do Clube dos 13, que começou com 13 e depois ampliou para 20, porque não tem condição, é impossível fazer um campeonato com um número mínimo de clubes. Então é por isso que a reunião foi adiada, tem que ter uma discussão um pouco mais aprofundada e cada grande tem que aceitar, num primeiro momento, a perder um pouco em prol da competição. Se não acontecer isso, dificilmente nós teremos liga. O Kaique França hoje deu entrevista coletiva. Vamos ouvir aqui o Kaique França e ele, jogador da Ponte, né? Ele que assumiu, portanto, a titularidade e fala sobre a expectativa para o jogo de amanhã contra o Novo Horizontino. Desde a chegada do Hélio, né? A gente mudou a forma de jogar. E eu acho que o time tem que começar a se estruturar pela defesa mesmo, porque querendo ou não, se você sofre menos gols, te dá uma estabilidade maior. E a questão do ataque, eu acho que é questão até de entrosamento, né? Porque alguns jogadores chegaram agora, que não estavam presentes no Paulista. Eu acho que é questão de entrosamento, do time se entrosar mais. Eu acho que nos próximos jogos a tendência é evoluir. A gente sabe que o Novo Horizontino está vindo de, se não me engano, são 2 vitórias, né? No último jogo venceu também, que é um time diferente do Paulista, então um time mais maturado. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, é um adversário que é importante a gente conseguir a vitória, porque está um ponto à nossa frente. E a gente tem que fazer prevalecer a questão de jogar em casa, né? Eu acho que a gente busca aperfeiçoar a questão geral, né? Diariamente nos treinamentos. Eu acho que eu sou um goleiro que tem uma boa saída de bola, que eu saio bem do gol, que tenho força, consigo chegar em bola longa. Mas assim, eu acho que o que eu tenho que me aperfeiçoar é no modo geral, em tudo, né? A gente nunca vai estar bom o suficiente, mas se a gente parar de treinar. E, cara, com certeza jogar na Ponte Preta não só alavanca a minha carreira, como a de qualquer jogador, né? Um time desse tamanho, com tanta visibilidade. E no momento aqui eu estou muito feliz. Olha, desde que eu cheguei aqui na pré-temporada, até mesmo antes de me apresentar na Ponte, eu me preparei, eu treinei, tentei chegar aqui o melhor fisicamente possível e desde que eu cheguei aqui, eu tenho treinado e tenho me dedicado para se chegasse o momento de eu jogar, eu estar preparado e tentar jogar da melhor maneira possível. Meu relacionamento com os zagueiros são bons, a gente dentro de campo se entende, tem jogadas combinadas e por isso que eu acho que também está sendo uma boa consistência defensiva. Eu sempre gosto de frisar que o trabalho do Lauro junto com o Diego Schau, que é o que veio junto com ele, é um trabalho que eles sempre procuram ouvir a gente também. A gente passa situações, ele passa situações novas pra gente. Então é uma via de mão dupla, né? Eu acho que o trabalho está sendo bem feito. Foi um goleiro que jogou em diversos times e tem muita experiência, também está sempre ajudando com conselhos, não só nos treinamentos. Então eu acho que está caminhando bem essa parte. Ok, tá aí o Kaique França falando conosco. E aí, CH, sua opinião sobre a entrevista do goleiro da Macaca, que me parece, né, o titular absoluto, a menos que tenha problema de cartão, contusão, mas ele é o titular absoluto no gol da Macaca, não, CH? Batista, não tem discussão na posição. Você vê como é que o futebol é dinâmico, né? Nós questionávamos aqui em janeiro, no começo, a saída do Carlão. Tínhamos a preocupação do Igor Vinhas, né? O Ivan foi para o Corinthians e aparece esse moço quietinho, trabalhando muito
e com uma qualidade que, por enquanto, tem deixado a torcida da Ponte absolutamente tranquila. Ninguém questiona mais o aspecto de goleiro. Eu não ouço. Eu, primeiro, como analista, acho que a Ponte está super bem servida. Aliás, os dois times de Campinas têm 2 bons goleiros. E a torcida parou de reclamar. Impressionante. Esse menino, quando nós fomos comentar, todos nós, né, na equipe da Bandeirantes, falamos em janeiro dele, sabíamos que tinha uma grande escola. Mas aí tem a história de você entrar em campo, assumir uma titularidade. Todo mundo sabe da cobrança que é ser goleiro da Ponte numa situação como essa, né? O time acabou de ir na Série A2 e o rapaz passou por cima de todos os obstáculos, está dando conta do recado e com competência, Batista. E para você, Tigrão, Kaique França falou conosco, hein, Tigrão? Ele entrou muito bem no time, né, Batista? Entrou muito bem no time, entrou com personalidade. A gente já conhecia o Kaique do Corinthians. Ele teve uma temporada onde o time não foi bem no Barueri, teve rebaixamento. Oeste, né? Não era Barueri. Mas ele foi bem, ele fez grandes partidas, ele evitou uma tragédia maior. Muito bom goleiro, não é goleiro passarinho, né? Sabe que é goleiro passarinho, não? O que goleiro é? Que só voa, mas não pega a bola. Esse é um goleiro espetaculoso. Goleiro que fica fazendo ponte desnecessária. Não, ele tem, para mim, como principal virtude, a colocação. É um goleiro discreto e eficiente. Entrou muito bem. Entrou muito bem e fez com que a torcida da Ponte tivesse uma preocupação a menos, porque eu gosto também muito do Igor Vinhas. Mas ele é mais instável. O que tem de melhor do que o Igor Vinhas, o Kaique França? A regularidade. E isso o levou até a titularidade. Muito bom goleiro, muito boa contratação e deveria ter entrado antes na equipe e na meta da Ponte. E o ouvinte está dizendo aqui, olha, meu nome é Alexandre, ouço sempre e vejo também. A voz da menina da Impacto não apareceu, ficou mudo no rádio e no YouTube. Só teve um chiado, obrigado. Parabéns pelo programa. Um abraço pro Batista e o Tigrão, falo de Limeira. Opa, grande abraço aí para Limeira. Bom, então se você não ouviu, eu vou repetir aqui as promoções. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 269,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 289,90. E a promoção que segue durante o mês de maio, que é o mês do Dia das Mães, na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia, alinhamento e revisão de suspensão e também de freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo da Lagoa do Taquaral. Ali bem próximo do balão, ali da Lagoa do Taquaral, bem próximo da igreja. Ali tem uma igreja, Igreja Nossa Senhora das Graças. Fica exatamente bem próximo ali da igreja. Qualquer dúvida, impactoprimecampinas.com.br, acesse para saber mais. E tem também o WhatsApp 97139-2204. 97139-2204. Mande uma mensagem. Pensou pneu, pensou impacto. Oi, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Você sabe por que Limeira se chama Limeira? Limeira, porque tinha muita lima lá em Limeira. Laranja Lima. Laranjeiras, Limeira. Terra da laranja. Hoje não tem mais laranja lá, tem muito pouco. Hoje lá é a capital da semi-joia folheada. Muitas indústrias, muitos atacadistas desse segmento, né? Então, se fosse pelo ramo de atividade, quando era Laranja Lima, era Limeira. Hoje seria Joieira. Que coisa, hein?
Olha, a origem do nome do município envolve uma lenda popular na cidade que fala de um frei franciscano chamado João das Mercês, que acompanhava uma caravana de bandeirantes se dirigindo para o interior do estado. Então começou exatamente com ele, né? E ele que deu esse nome aí de Limeira. É porque eles pararam, tava todo mundo com sede, eles tinham dado um tapa no beiço e pararam embaixo de uma laranjeira, numa limeira, laranja lima, que é uma delícia, e se refrescaram. Aí toda vez que eles passavam, eles falavam, para lá na limeira, para na limeira. E aí ficou o nome da região ali, do município, aí se formou um povoado. Aliás, Limeira, ela é povoada, ela foi assim, formada, né, por uma influência muito grande europeia e bastante italiano, mas é incrível, a cidade de Limeira também tem uma forte influência da colônia alemã, para quem não sabe, né? Muitos alemães se radicaram, né? Imigrantes se radicaram ali naquela região, atraídos pela terra muito fértil, pela agricultura forte, e inclusive muitas indústrias que existem hoje ali na cidade de Limeira são também de origem, foram fundadas por alemães, mas predominantemente alemães e italianos, na grande região ali de Limeira. Aliás, uma cidade belíssima. E a lenda é a seguinte, é que deram essas limas, lima é uma espécie de laranja, né? A laranja lima, ela é assim, ela é insossa, ela não tem o mesmo sabor que tem a laranja. E aí é o seguinte, esse João das Mercês começou a passar mal e disse que as limas estavam envenenadas e ele acabou falecendo durante a madrugada e no dia seguinte teria sido sepultado ali mesmo. Não tinha nada, era só mato. E aí ele foi sepultado junto ao seu picuá, né? O saco de viagem que ele carregava, e teria então ali brotado um pé de lima. Teria brotado uma limeira e nascido limas, que ficou conhecida mais tarde como Limas do Frade. Anos depois, o rancho do Morro Azul passaria a se chamar Rancho da Limeira. Então, o primeiro nome foi Rancho da Limeira. Esta é a lenda. Esta é a lenda da cidade de Limeira. Pô, mas então ele não chupou laranja lima, ele deve ter chupado laranja cavalo, pô. Não, mas ele falou que estava envenenada, entendeu? Por alguma razão quiseram matar o homem e realmente não foi mataram. Isso, não. Isso aí é lenda. Aliás, você já tomou caipirinha de lima da Persa, Batista? Não, eu já tomei caipirinha de limão cravo, que é uma delícia, né? Limão cravo, quem faz bem é o seu genro. É verdade. Sabe tudo, Rodrigão. Rodrigo Tomás, personal trainer. Tomás. Agora... Pai de Felipe, meu neto. Pai de Felipe, meu neto. Você não sabe que você está perdendo uma caipirinha de lima da Persa com aquele produto lá da cidade onde o seu pai nasceu lá. Fica uma coisa de outro planeta. O meu pai era um aficionado, né? Ele nasceu na terra da Branquinha. Nasceu na terra da Pinga, Salinas. No Atacado Obra Já, você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Kit de porta Prime reversível e regulável, 72 centímetros por 2,10. Eucatex, R$ 484,90. Esse é o preço, mas acima de 3 unidades sai por R$ 474,90. Torneira para tanque ou jardim, de meia por 3/4, metal com chaveta vedante, da Hidrolar, R$ 29,90. Esse é o preço, mas acima de 5 unidades sai por R$ 26,90. Fita asfáltica alumínio, Draicofita,
Rolo, 90 centímetros por 10 metros, R$ 299,90. Esse é o preço. Acima de 4 unidades sai por R$ 206,90. Telha de fibrocimento em fibra, R$ 2,44 por 1,10 e por 5 milímetros de espessura, R$ 52,90. Mas acima de 45 unidades sai por R$ 49,90. Participe também do Voltou, Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima compra. Visite a loja que fica aqui em Campinas, na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Ou então acesse obrajá.com. Obrajá.com. Um rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela grande audiência. Pessoal se manifestando aqui. Vamos lá. Mensagem de ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH. Eu não tenho dúvida nenhuma que realmente o ser humano nasceu para ser feliz. Ah, é? Falando em felicidade, eu não entendo o Guarani. Nós temos um técnico que está disponível no mercado, conhece o Guarani, gosta do Guarani, fez sucesso no Guarani, que é o Felipe Conceição, e o Guarani não traz ele de volta. Afinal de contas, Felipe Conceição é um ótimo nome por Guarani ou não? O que vocês acham? Um grande abraço para todos. Munhoz, do Swiss Park. Valeu, Munhoz. Um grande abraço para você aí no Swiss Park. Sim, ótimo nome, Felipe Conceição. Não sei se o Guarani vai por esse caminho, né? Porque o nome, o último que apareceu aí, também é uma especulação, mas que seria o nome do Pintado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, amigos da Bandeirantes. Aqui é o Vini Covizzi, da Chácara Primavera. E ainda sobre o assunto da transferência do jogo do Guarani para Manaus, e concordando com o nosso amigo que a gente tem que olhar o lado financeiro, que o Guarani hoje tem uma administração, isso é fato, não é de se negar. Agora, além disso, a gente tem que pensar também nos 3 pontos, né? E quando a gente transfere um jogo dessa altura dos nossos domínios para um lugar tão longe, sem a presença da torcida, isso pode acabar afetando na pontuação e, consequentemente, num rebaixamento, consequentemente, numa perda de classificação e por aí vai. Um abraço. Abraço, muito obrigado, ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Tigrão, boa noite, CH, boa noite a todos da Band, a todos os pontes pretanos. Sou Emerson de Santos Litoral, torcedor da Macaca apaixonado. Deixa eu falar, um recado aí para nossa diretoria da Ponte, não cometer esse mesmo erro de jogar em Manaus para agradar time carioca, hein? Seja carioca, ou mineiro, ou gaúcho, né? Vender seu mando, porque no final, a Série C, 3 pontos, pode fazer falta, hein?
Jogar fora com esses caras, com a torcida dos caras e o mando nosso, é um risco muito grande, vocês não acham? Ok, muito obrigado, ouvinte participando. Um abraço para o Toninho. Boa noite, tudo bem, meu ídolo do esporte? A Regina da Impacto Pneus falou Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. A verdade é Nossa Senhora das Graças. Bom, o Toninho tem uma loja, né? A Intercar Caminhonetes, que fica também lá bem perto. Então ele tem toda a razão. Grande abraço para você, Toninho. Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Meu nome é Adilson, sou bontepretano. Parabéns, Batista. Parabéns, Tigrão, CH, Greger. Programa sensacional, muito bom. Vocês são grandes profissionais. Tira uma dúvida para mim. Ontem parece-me que houve um jogo da Ponte, no Sub-20, contra aquele time lá do Brasilis. Vocês têm alguma informação sobre o resultado desse jogo? Muito obrigado, boa noite, fique com Deus e mais uma vez parabéns. Boa noite, daqui a pouco a gente já passa aqui o resultado do Sub-20, mais um ouvinte no ar. Ô Batista, só um comentário em relação ao que tá falando aí sobre a mudança do jogo do Guarani para Manaus. É um absurdo realmente, né? Primeiro que fosse jogar em Araraquara é muito longe, né? A torcida do Guarani ir até lá. E temos aqui na região nossa, próximo aqui da gente, aqui temos 50 minutos de Campinas, Piracicaba, temos Limeira, temos Indaiatuba, que tem campo, tem muitos campos na região aqui. Tem Bragança Paulista. Então por que não mudou para uma das cidades vizinhas aqui que poderia ter o mesmo número de torcedores do Guarani? Né? É um absurdo nós perder o mando de campo nosso. Tudo bem, vai entrar uma grana, mas é um absurdo, né? Meu nome é Adão, torcedor bugrino da pele até o osso, morador do Jardim Florença em Campinas. Valeu, Adão, um abraço para você, um abraço para todos aí do Jardim Florença, mais um ouvinte no ar. Boa noite, senhores. César de Valinhos, bugrino. Olha, acho que não importa muito o treinador que virá para o Guarani. Enquanto manter isso dos atacantes terem que marcar junto à zaga, vai ficar bem complicado. A hora que o atacante volta para ajudar na marcação, a hora que ele vai pro ataque, ele já está cansado, não tem perna mais para chutar no gol. É isso que tem acontecido. Essa visão de jogo é totalmente equivocada. Abraço a todos. Um abraço, o resultado do jogo da Ponte contra o Brasilis foi 3-2, tá? A Macaca ganhou, placar de 3-2, esse foi o resultado, o ouvinte queria saber, portanto tá aqui a informação. E a Ponte que volta a jogar por essa competição, né? Vai voltar a jogar agora no dia 25, vai enfrentar o Mojimirim Sub-20, portanto ganhou do Sub-20 do Brasilis e agora volta a jogar no dia 25 contra o Mojimirim. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Abraço a você, a toda a equipe. Nós temos que entender o momento do futebol, nós como torcedores, momento de dificuldade. O Guarani vai jogar com o Vasco em Campinas, vai colocar o quê? 5 mil torcedores? Não muda nada. Então, esse jogo vem para ajudar realmente a manter o clube. E o torcedor tem que realmente entender isso. Torcedor que não entende isso, esses torcedores Nutella, né? E às vezes nem vai no campo e às vezes nem é sócio torcedor. Então, nós temos que entender o momento do clube. A diretoria está fazendo um bom trabalho, né, mantendo o clube aí em pé, pagando os salários em dia, então tem que manter. Tigrão, desculpa aí, Tigrão, mas eu não concordo com a sua opinião, viu? Pintado não é técnico do Guarani. Abraço a todos. Edinho Casagrande de Cambuí, Minas Gerais. Valeu, Edinho. Cambuí, em Minas Gerais. Paraíso. Tá discordando aí de você, Tigrão, dizendo que o Pintado, na opinião dele, não é um bom treinador para o Guarani. Se quiser responder, fica à vontade. Não, tranquilo. Não é que eu indiquei, não estou indicando ninguém. É que um ouvinte perguntou o que eu achava do Pintado. Eu acho um bom nome. Agora, o meu nome, que eu tenho falado, mesmo sem ser função minha,
E ontem até teve um ouvinte de São Paulo, capital, que se manifestou a respeito, dizendo, pô, o Tigrão falou isso há 15 dias atrás e está falando de novo agora. É coerência, tá? O ouvinte lembrava isso. O nome que eu tenho falado bastante aqui, que eu acho que fez um grande trabalho, foi tão bom o trabalho que o Cruzeiro veio e pagou a preço de ouro e levou embora. Foi o Felipe Conceição. Então eu não considero o Pintado, né, o nosso grande ouvinte lá de Cambuí, aliás, conheço Cambuí, é bem ali na divisa, né, na Fernão Dias, ali tem Munhoz, né, tem Cambuí, uma região maravilhosa. Qualquer hora eu conto uma história aqui de Cambuí, de um jogo festivo, e nós fomos lá para participar, e o pau comeu, mas hoje não dá mais tempo. E aí, não é que eu tô dizendo que o Pintado é o grande... É que os ouvintes... O Pintado perdeu o emprego lá no Cuiabá. O que é que você acha? Eu acho um bom nome. Agora, se você colocar na mesa, até pelo momento, até pelo trabalho que fez muito mais recente, o Pintado e o Felipe Conceição, eu acho que o Felipe Conceição é o nome mais indicado. Mas eu respeito a opinião do ouvinte, não é que eu tenha colocado o Pintado em primeiro plano, é que eu fui perguntado a respeito. E como fui excitado a falar do Pintado, também acho um bom nome. E o ouvinte está perguntando aqui, Marcos do Bonfim, Ludwig, está no time ainda? Sim, está machucado, né? Está em recuperação, mas continua sim no time do Guarani, tá bom, Marcos? Olha, daqui a pouco tem São Paulo e Juventude, 19h30, Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro, vai transmitir aqui na Bandeirantes, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, boa noite, pessoal da Band aí, Marcelo Capelete, o grino da pele até o osso. Eu discordo com esse pessoal que tá falando aí que o Felipe Conceição é um bom nome. O cara saiu do Guarani aqui por uma migalha a mais para ir lá dirigir o Cruzeiro. Depois só ladeira abaixo. Foi parar lá no Remo, time sem expressão nenhuma, e cometeu um erro gravíssimo. Vocês estão lembrados aí, num derby, ele colocou o nosso camisa 10, o melhor do time, o Lucas Crispim, pôs o cara para jogar de lateral, para jogar de volante, e sacou o cara no primeiro tempo ainda. Tá de brincadeira. O Guarani não precisa dele, não. Não sei que o outro falou aí que conhece o Guarani, que gosta do Guarani. Esse cara nunca apareceu aqui, não conhece nada. Pode ir embora. Nem venha, quer dizer. Obrigado. Um abraço a todos. Eu que agradeço aí a participação, ouvinte participando, mais um ouvinte no ar. Ô Tigrão, se fizer uma proposta aí pro Elano é um bom nome pro Guarani, o que vocês acham? Grande abraço aí, Marcos aqui de Campinas, bairro Jardim Itatiaia. Grande abraço e boa transmissão aí. Ok, muito obrigado. E aí, Tigrão, citado mais uma vez aí pelos nossos ouvintes, falando do Elano. Eu gosto do Elano. Elano é daqui da região, foi revelado pelo próprio Guarani, mas como treinador, ele tá numa prateleira um pouco abaixo em termos de experiência na função. Ele está um pouco abaixo do que outros nomes que foram especulados aí, como o Felipe Conceição, como o Pintado, entre outros. Mas eu gosto do Elano, acho que é um cara muito inteligente, muito centrado, uma carreira maravilhosa como atleta profissional, mas precisaria avaliar direitinho a questão da experiência, né? Pouco rodado ainda como treinador, muito jovem como treinador, pouca experiência. Não sei se seguraria a cobrança, a barra que é dirigir um time onde a exigência é tão grande, onde a cobrança é tão grande, e um time do tamanho do Guarani. E o Alexandre está dizendo que o tal Frei, morreu e foi enterrado dentro de um saco de laranja lima, dizendo que lá no túmulo nasceu, dizem, né, os antigos, que lá no túmulo nasceu um pé de lima. Daí surgiu então o nome de Limeira. Essas lendas, né, da existência do nascimento do nome é um negócio realmente interessante. Se fosse um amigo nosso que trabalha na equipe, que fosse enterrado ali na plantação daquilo que ele mais consumia, aí nasceria um pé de cana. E o ouvinte está dizendo aqui, boa tarde, amigos da Bandeirantes.
essa demora da diretoria do Guarani para contratar um técnico pode prejudicar o Guarani no Campeonato Brasileiro. O que vocês acham? Eu sou o Carlos, aqui de Souzas, Campinas, distrito de Souzas. Minha mãe, Eunice Pereira, nasceu no Arraial dos Souzas. Muito mais tempo depois, foi transformado em distrito, lá onde tem a sede da nossa entidade, a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, cujo presidente é o Wagner Ferreira. E o Wagner Ferreira, ele vai bater o recorde. Ele já tinha batido o recorde anterior, mais tempo, o presidente mais longevo à frente de uma entidade. Eu não sei nem quantos anos, eu acho que é mais de 30 anos. O Wagner tá mais tempo como presidente da SEC do que Fidel Castro como presidente de Cuba. Ô, louco, meu. Fidel Castro ficou 50 anos. O Wagner vai chegar lá, pô. Bom, ele vai chegar, mas ainda não tá, né? 82, mas parece que ele tem 30. O Wagner vai ultrapassar o tempo do Fidel Castro. Bom, o Carlos, né? Então, já começo com você, Tigrão, respondendo aqui, né, se essa demora para a contratação do treinador se vai prejudicar o Guarani. Pode prejudicar, sim. Eu não vou responder na lata, que o na lata é daqui a pouco. Daqui a pouco tem um na lata. Aguardem que o na lata hoje está muito quente. Está picante. Eu acho que pode prejudicar, sim. E já falei também a respeito disso, CH já falou a respeito disso. Pode prejudicar porque não existe assim uma definição. Quando vem, vai prestigiar a prata da casa, vai prestigiar o auxiliar permanente, que é o Benhur Moreira, e efetivá-lo. Tem um nome na agulha, a gente especulativamente sabe aí que alguns convites aconteceram, algumas tentativas foram feitas. O Jorginho, né? Uma delas, foi a primeira, mas tem outros nomes aí. Então, esse tipo de coisa normalmente atrapalha. E também falamos a respeito disso, que o Benhur pode muito bem, tranquilamente, apesar dos desfalques, ir até Muriaé e ganhar o jogo lá, né? Pode, por que não? O Guarani tem time para isso, tem camisa para isso. E é o Benhur, cara, aí efetivo, aí não dá certo nas outras 3. Aí você faz a conta rapidamente, não pensamos que dá, mas não dá, melhor contratar. Então eu acho assim, tem que definir, tem que tomar a decisão e não ir ao sabor dos resultados. Que admitamos que o Benhur vença o jogo e bem, e convença no próximo sábado, 16 horas, lá em Muriaé, Minas Gerais. Legal. Aí, agora vamos tirar o pé, vamos deixar o Benhur mais um pouco. Aí depois de mais 3 rodadas, não deu certo, vamos ter que contratar. Sabe quantos pontos foram disputados nesse período, depois da saída do Daniel Paulista? Dentro dessa hipótese que eu estou colocando, 15 pontos. É muito ponto, cara. Então a indefinição pode prejudicar, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Falei de alguns nomes aqui que especulativamente teriam sido consultados. O Matheus, né, que não vem mais. O Marquinhos Santos teria falado não para o Guarani, né? O Jorginho, que diz que está aguardando aí um negócio fora do país, então não adianta assumir agora e depois ter que romper, que rescindir o contrato. Então o Guarani está esperneando aí, tentando trazer. Mas acho que tem que ter um pouquinho mais de convicção, ou então vem e crava, fala, o treinador é esse daí que vai dirigir sábado, é o Benhur. E ninguém fala mais nada e depois a gente avalia. Agora, a indefinição gera, sim, preocupação, um pouco de ansiedade, de angústia no torcedor bugrino. E para você, CH, atendendo aqui o nosso cliente, que é o ouvinte, o Carlos C., essa demora na contratação pode prejudicar o Guarani. Você sabe que, como você, como Tigrão, a gente gosta muito de literatura esportiva. E um dos livros que eu gosto muito, que é um livro do Guardiola, ele fala o seguinte: você perde um campeonato nas 8 primeiras rodadas.
E se o Guarani não agir rápido, ele vai disputar apenas para permanecer, primeiro para não cair, depois para permanecer. Você não pode largar um campeonato tendo a pretensão de subir, largar mal como o Guarani está largando. Não pode. Pelo investimento que fez, não pode. E eu tenho uma informação que ainda estou checando, e eu não vou falar em valores, mas a fonte é boa. Mas, repito, eu ainda estou checando numa outra situação. Se for verdade, a grana da comissão técnica passada, portanto, do Daniel Paulista, não contrata nenhuma destas possibilidades sendo especuladas. Eu estou falando nenhuma. Nem Conceição, nem Pintado, ninguém. A não ser que o Guarani coloque a mão no bolso. O que o Guarani está, Marquinhos Santos é outro patamar de grana. Pintado é outro patamar de grana. Até o Conceição. Então não sei o que a diretoria vai fazer. Eu não vou falar em valores, mas a informação é essa. Que se o Guarani for ao mercado querer pagar o que pagava para a comissão técnica do Daniel, só vai contratar aposta. E por tudo aquilo que eu informei aqui, que foi a confusão que deu dentro do vestiário e o desgaste recente do técnico com o grupo, tem que chegar um cara que chegue chegando. Não traga treinador aprendiz. Eu não tenho bola de cristal, não vou indicar nome, não me cabe isso, mas respeitando o ouvinte, eu quero só dar um recado. Não adianta trazer aprendiz que pode ter problema. E o Guarani não pode ter esse tipo de problema. O cara tem que chegar e não precisar ficar explicando quem é que está chegando. Acho que deu para ficar bem clara. Eu estou dando um recado e não estou dando conselho também não, porque eu não sou ninguém para dar conselho. Mas com a grana do Daniel Paulista, que eu sei quanto era, se for ao mercado com a mesma grana, não vai conseguir contratar treinador com cara de Série B. Só para colocar aí a frase do Pepe Guardiola, que pode ser uma receita, segundo ele, o título só é conquistado nas 8 rodadas finais do campeonato. Mas é nas 8 primeiras que ele é perdido. É isso que disse o Guardiola, por causa dessa necessidade de deslanchar nas primeiras rodadas, quando os times ainda estão se acertando. Batista, muita consciência. Meu nome é Alcides. Nome do seu é muita coincidência, né? Ele colocou consciência, mas é coincidência. Meu nome é Alcides, nome do seu avô, e nasci em Salinas, cidade do seu pai. Sou pontepretano de Salinas, até Campinas, e moro no Jardim Santa Genebra. Abraço. Olha que grande coincidência, né? Grande coincidência. O nome dele é Alcides, nome do meu avô, que era Alcides Pereira, e ele nasceu em Salinas, onde nasceu o meu pai, mineiro de Salinas. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Quase boa noite aí para vocês aí da Bandeirante aí, que tá na bancada aí. Batista, eu queria falar um pouco sobre o mando de jogo do Guarani em Manaus. Essa diretoria, ela tá de brincadeira, né? Pra falar o que ela colocou, que tá disponibilizando ingressos pro setor bom lá, um setor, sei lá, camarote, pro sócio torcedor. Eles estão de brincadeira, cara, porque não tem como. Como vai sair daqui? Cara, sair daqui de Campinas para assistir o jogo do Guarani em Manaus, o gasto que tem, entendeu? O tempo que você perde. Não é todo mundo que tem tempo para poder estar indo lá ver um jogo desse, ou condição financeira também não. É questão do campo. Eles colocou o campo para começar a arrumar o campo, a cuidar do campo agora, só por causa desse jogo. Entendeu? Aí a desculpa é o campo, entendeu? Mas não é, cara. Eu acho que eles estão brincando com a nossa cara. Nós, torcedores, somos o que eles têm de mais importante, entendeu? Então eles têm que valorizar mais a gente, não
ficar fazendo esse tipo de coisa que estão fazendo aí. Desse jeito vai acabar com o time, com o nosso Guarani. Beleza, Batista? Aqui é o Jorge Sumaré aqui. Um abraço, muito obrigado aí em Sumaré. Ronaldo da Cobertoldos mandou uma mensagem aqui, disse: Batista, comendo um pãozinho no pão da primavera. Meus funcionários te viram lá. Ô Ronaldo, um abraço para você. Realmente, eu faço das padarias, né, os encontros comerciais, e os funcionários estavam instalando nessa padaria lá um toldo. Então é por isso que eles me viram e acabaram dedando lá pro Ronaldo. Um abraço, Ronaldo. Ronaldo que é bugrino da pele até o osso. Muito obrigado aí pela audiência. Olha, ontem sorteamos aqui 5 pares de ingressos. Marcelo Bárbaro e Dantas Júnior. O acompanhante é Letícia Moreira Silva. Diogo Fernando Colantônio Cocato. O acompanhante Felipe Colantônio Toroli. Luiz Gustavo Gomes Augusto, acompanhante Stephanie Souza Pinto, Gustavo Henrique Donegá, acompanhante Claudinei Antônio Donegá e Leandro Degresse, acompanhante José Carlos Degresse. Os ganhadores, né? Ontem nós entregamos os 5 pares de ingressos. Eles vão pegar esses ingressos na loja da Ponte Preta, a loja 1900, que fica olhando de frente o portão principal do Majestoso, lado esquerdo. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 17h30. É necessário estar com a carteira vacinal completa, tá? É uma exigência da CBF. Não é uma exigência da Ponte. É uma exigência da CBF, é o protocolo da CBF que a Ponte Preta está cumprindo. Então, por favor, vocês que ganharam os ingressos, além, claro, do CPF, para mostrar que você é você mesmo, você tem que levar também o seu comprovante do esquema vacinal completo, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Quem fala é Cláudio Pardal. Sou aqui do Morumbi, em São Paulo. Bugrino, da pele até o osso. Ah, é? Meus amigos, eu vi aqui num veículo de comunicação. Cuidado. E obviamente estou ligando para vocês que comunicar, todo mundo comunica. Credibilidade é a Bandeirantes que tem. Então estou perguntando se vocês sabem alguma coisa a respeito de uma sondagem que o Guarani fez do ex-técnico do América, o Marquinhos. Eu li que havia uma sondagem a esse respeito e se sondou, o que vocês acham? Forte abraço para todos. Vai, Bugre! Abraço, muito obrigado. Já dissertamos aqui sobre o técnico, aliás, outros nomes também. E vamos em frente, mais um ouvinte no ar. A treinador do Pintado pegou o Guarani numa fase horrorosa aí. O Guarani precisando ganhar 5 jogos de 6, ele ganhou 5 e empatou 1, se eu não me engano. Pintado é um ótimo. E outra, na Federação Paulista, ele deu uma moral imensa pro Guarani, levando os diretores do Guarani na primeira fileira ali daquela premiação do Campeonato Paulista. Tá certo, tá aí o ouvinte falando do Pintado, que deu moral para os dirigentes bugrinos na premiação do Campeonato Paulista desse ano. Mais um ouvinte no ar. Ouvinte. Boa noite, pessoal da Band aí, Batista, amigos, todos tudo tranquilo. É o Vino que tá falando aqui junto com o Jaime tá falando pro Vino, fazendo tranquilo. Uma pergunta pro Tigrão. Tigrão, ele tá batendo o pé aqui, por que não? Se algumas vezes o Guarani já esteve atrás dele, do Vinícius Bergantin. É um cara jovem, é o padrão que o Guarani quer, né? Vinícius Bergantin, Tigrão, Batista, seria uma boa para o Guarani? E aí, Tigrão, citado mais uma vez aqui, se quiser responder, fica à vontade, atendendo o nosso ouvinte, Tigrão. Um abraço pro Jaime lá do São Bernardo. O Bergantin, o trabalho que a gente conhece dele mais marcante, longevo, aliás, na época ele
era o treinador mais antigo num clube, né? Com maior longevidade, maior tempo de casa, quando ele deixou o Ituano. Fez um bom trabalho lá. Depois na Inter de Limeira foi mais ou menos, né? O Jaime, eu não contrataria. Eu acho que para aquilo que precisa ser feito no Guarani, pelo grau de exigência, eu acho que não está pronto ainda. Vamos lá, mais um. Vai. Fala. Boa noite, pessoal da Band. O negócio é o seguinte, o Guarani, se acabar com esse negócio de CA aí, CA não resolve nada. Onde manda 8, 10, tem que fazer um presidente aí que chega e coloca ordem. Porque ninguém tá colocando ordem em lugar nenhum aí. Fica esse negócio aí, leva jogo pra cá, leva jogo pra lá, contrata o treinador, não contrata, tem que parar com isso daí. Chega de CIA, põe um presidente de verdade aí para poder comandar o nosso Bugrão, que é o campeão do interior, que não tem mais nenhum que foi campeão do interior. Chega com isso daí, chega de CIA. Tem que ter um presidente de verdade. É CA, né? Conselho de Administração. Quem inventou isso aí foi o Álvaro Negrão. Encaminhou isso, o conselho aprovou, foi feita uma assembleia. Aliás, conselho não, assembleia. O Conselho Deliberativo também esteve participando, mas mudaram o Estatuto do Guarani e foi criado o CA, Conselho de Administração. Uma rápida análise aqui dos comentaristas. A Ponte renovou o contrato do Leonaldi, 20 anos, seria encerrado em dezembro de 2024 e estendeu até 2025. Jean Carlos, 19 anos, iria até julho de 2024 e também estendeu para 2025. Os dois jogadores passaram por um reajuste salarial nesta renovação e também foi colocado lá novas multas rescisórias. A Ponte está buscando respaldo jurídico para não perder os jogadores. Começo com você, CH, o que você achou dessa atitude da direção da Ponte Preta? 2 jogadores de qualidade, mais o Léo, né, que está um pouco à frente do que o menino Giancarlo, mas a Ponte acerta, faz um investimento e garante para o futuro a permanência nesse momento do atleta ou dos atletas e pode fazer negócio no futuro. A Ponte acerta, Batista. E para você, Tigrão, acerta a Ponte. São 2 promessas, ainda não são realidade, né? Mas estão fazendo um bom campeonato e a Ponte tratou aí de fazer a renovação, estendendo um pouco mais o contrato. Acerta em cheio, né, Batista? Porque sabe como é que é? Do jeito que é o futebol hoje, lembra do Abner? Se a Ponte tivesse feito isso na época com o Abner, a multa de 10 milhões, quem que é louco de depositar 10 milhões pelo Abner, né? Vê quanto vale o Abner hoje. Lembra do Emerson que foi pro Atlético Mineiro? Mas ali a Ponte vendeu, não, foi negociado multa, né? Emerson Royal hoje. Então, decisão das mais acertadas. Leva até 2025, melhora um pouquinho o cacau do garoto, o salário, né? Faz um reajuste, e aí existe um cálculo aí, uma fórmula matemática, a partir do salário, que é uma das variáveis, não é só uma, mas é uma das variáveis, tem o tempo de contrato também, é bem complicado isso, mas a multa sobe, claro. A multa é outra, a multa é mais pesada, tanto para o futebol nacional como para fora. É uma maneira de você, né, se precaver de uma multa defasada, chega alguém e fala, é lei, pô, depositei, o cara é meu. Acertou em cheio a Ponte, aliás, é o óbvio, né? É aquilo que a gente pode esperar de quem está prestando atenção naquilo que está fazendo. Algo que não aconteceu, por exemplo, com relação ao Abner. E rapidamente aqui também, né, a gente já vai para o Na Lata, mas o Matheus Alessandro foi emprestado para o Volta Redonda e o jogador do Fluminense não teve nenhuma oportunidade, né?
não foi testado, até não podemos falar nada, porque não deu para ver o cara jogando, mas a Ponte acabou emprestando ele lá para o Volta Redonda. Se alguém quiser falar alguma coisa... Você sabe do que eu fico com medo ou não? O que me preocupa? Como é que chama aquele menino que veio da Caldense, ficou aí 6 meses e não foi nem pro banco nenhuma vez? E aí o Mazola pegou o cara, levou lá pro Ituano e ele arrebentou. E é titular hoje do Ituano. Como que é o nome dele? João Vitor. João Vitor. Seria esse menino agora que veio, ficou aí, comeu, dormiu, deve ter recebido algum salário, lógico. Ninguém trabalha de graça, ele estava trabalhando, deixou a família dele lá no Rio e agora vai embora sem a gente ter visto. Daqui a pouco aparece lá arrebentando no seu novo clube e aí a gente é obrigado a dizer, pô, mas por que não aproveitaram? Com o João era outra direção, tá? Era um outro direcionamento, era outra diretoria, outro presidente, mas com o João Vitor a Ponte marcou toca. Time naquela draga e o João Vitor faz gols, arma, é um dos destaques do time do Mazola Júnior. Ficou aí também com medo de domingo, veio muito bem credenciado da Caldense, exatamente igual, não jogou nenhuma. Aí a gente vai ver o cara num concorrente direto hoje, que é o Ituano, né? A preocupação é essa. Espero que não aconteça a mesma coisa. Em Andradas, Minas Gerais, só da Guarani, Rádio Bandeirantes. Tem mais audiência aqui do que a Libertas FM de Poços de Caldas, Minas Gerais. Opa! Uma saudação aí para todos vocês em Andradas. Muito obrigado. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata, CH, porque você acha que a torcida do Palmeiras hostilizou o Tite pela não convocação do Veiga ou a convocação do Danilo, que vai desfalcar o time do Verdão? É exatamente isso. O Danilo foi convocado, não vai jogar. Ele tinha que ter convocado o Veiga e o Dudu faz tempo. A torcida tá a pé da vida. Já que ele não gosta dos jogadores do Palmeiras, isso para mim é muito claro, né? Fez uma compensação só para inglês ver, ele leva o Danilo. Tá todo o palmeirense tá a pé da vida com ele, com razão. E para você, Tigrão, a mesma pergunta, qual a sua resposta na lata? Acho que a torcida tá mais brava porque ele não levou o Veiga do que pelo fato dele ter levado o Danilo. Muito mais por não levar o Veiga. Acho que levando o Danilo, a torcida, apesar do desfalque, fica feliz que projeta um jogador do clube. Torcida do Napoli exibiu uma faixa na qual diz que roubou o carro do técnico do clube. A devolução, segundo a torcida, seria feita com a saída dele do clube. Olha só o que eles arrumaram para tirar o treinador do clube, já que a diretoria não manda embora. A pergunta, CH, qual técnico aqui no Brasil atualmente teria mais chance, no caso dessa mentalidade aqui da torcida, de ter o carro roubado? Já pensou se a moda pega, Batista? Louco. Pelo amor... É o jeito que eles arrumaram de tirar o cara do clube, né? O técnico do Flamengo, eu acho. E você, Tigrão, a mesma pergunta para você. Também vou no técnico do Flamengo, mas fiquei aqui pensando um negócio. Já pensou se ao invés de roubar o carro, os caras roubam a mulher do cara? E fala assim, enquanto você não for mandado embora, a gente não devolve a sua mulher? Tem cara aí que vai começar a ganhar todos os jogos para não ter a mulher de volta. A reunião para discutir a formação da Liga de Futebol, que estava marcada para hoje na CBF, foi cancelada. Existem divergências, principalmente com relação à divisão do dinheiro. CH, você acha que a Liga Brasileira ainda é possível? Olha, Batista, é mais desejo do que acreditar, não é? Eu acho que é possível, mas o que aconteceu, eu não vou responder, eu vou deixar para o Jair Pisserni responder o fato de não ter acontecido a reunião, tá bom, Batista? Tá bom, você não respondeu, né? Fugiu, portanto, da resposta. E para você, Tigrão, a mesma pergunta. Liga Brasileira.
Se a discussão do dinheiro já adiou uma reunião, a chance da Liga sucumbir é imensa. E o que você acha, Jair? O dinheiro, quando mexe com dinheiro, dinheiro incomoda, o dinheiro desune, é normal. A bola vai rolar, São Paulo e Juventude, o canhão, Rogério Assis vem aí, valeu Tigrão, grande abraço, valeu CH, tchau. Tchau. Vai canhão! Abraço, tchau, muito obrigado a todos que participaram conosco. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Rogério Assis. Que tem a possibilidade de conseguir a classificação, pode ir para os pênaltis. O São Paulo tem que ficar muito esperto na Arena Barueri, já que jogando no Morumbi é 45, 50 mil pessoas. E aí, a gente tem que ter um entendimento em relação ao Éder, né? Ao Gabriel, esse volante uruguaio, que eu não sei quem trouxe, ele parece ser mais ator de tiquititas do que jogador de futebol, mas ao mesmo tempo tem o Reinaldo, que fez o gol lá, tem os dois zagueiros, que é o Arboleda e o Diego Costa, que vem jogando muito bem, é o capitão do time.